E aí chega eu vou pro Cascavel. E quando eu chego no Cascavel, essa é a parte mais forte do testemunho, porque é a minha conversão, de fato. Ah, então peraí. Vamos tomar uma água, gente. Vai aí tomar uma água, que agora a gente vai passar aqui uma parte muito importante também, né? É a parte da conversão dele, como tudo começou, né? Porque quando a gente começou aqui a conversar atrás das câmeras, eu falei como Jesus entrou na sua vida. E ele falou que ia contar, e ele, né? Para onde que olha? Para ali. A produção está atenta. Então, assim, nós vamos começar na segunda parte desse podcast. Envia para mais pessoas. Não deixe de compartilhar esse podcast, porque eu tenho certeza que esse podcast vai impactar muitas vidas. Agora, nós vamos falar sobre algo aqui maravilhoso também. Continue com a gente. Vamos lá, então. Depois de tanto falar. Ô, Dani, eu falo demais. Eu não deixo a Dani falar, gente. Ô, Jesus. Não, tranquilo. Eu ia montar um roteirozinho pra eles. Olha só, gente, vou dar uma ideia. É verão. Então, ó, vocês compram um carro com a VRA. Compra o carro e aí vocês fazem umas camisetas maneiras lá na LS Design e vai sair de férias, óbvio, anota tudo na agenda e chama foto pra fotografar aí a sua viagem. Olha! Agora um combo pra vocês. O combo. Gente, curte, compartilha, comenta, entendeu? Se você quiser saber mais, alguma coisa dessa história, se você quiser saber mais, sei lá, como é que meu filho pode entrar no futebol, gente, comenta aí, faz a pergunta que a gente passa pra ele, tá bom? O profissional ainda não acabou não, gente, porque a gente vai entrar na parte uma parte, né, do testemunho dele aqui, mas o profissional ainda não acabou, porque ele continua ainda operando de outra maneira, então você tem que ficar aqui com a gente, que se você sair, você vai perder. Então continue aqui com a gente. Então vamos lá. Aí foi quando tudo começou. Porque assim, aí se tornou meu sonho jogar no Curitiba. Claro, eu tava ali 9 anos, eu queria jogar profissionalmente ali. Só que eu me machuquei, tive uma lesão séria no ombro, trocou o treinador, eu fui prejudicado ali nessa troca de treinador. E aí o clube me falou o quê? Cara, já que você não vai ter essa chance de jogar aqui agora, a gente não vai te aproveitar. Juntamente com o meu empresário ali, a gente me resolveram me emprestar para um time do interior para ter essa experiência, amadurecer, crescer como jogador. Então eu fui para um time do interior jogar o Campeonato Paranaense para jogar contra o próprio Curitiba, inclusive. Contra o time que eu queria jogar um dia. E aí foi ali, tive várias experiências ali a nível profissional, joguei alguns jogos e tal. Só que vale a pena frisar 2 momentos. Uma experiência com Deus muito forte que eu tive ali, que me marcou muito. 2, na verdade, que me marcaram muito numa mesma semana, que foi no final do campeonato, na última semana do campeonato. E o início da minha conversão, né? Eu digo início porque, na verdade, eu demorei até me firmar com Jesus. Eu estava ainda muito preso a essas estruturas que me escravizavam no pecado, na iniquidade, né? Na morte, na destruição, nesse estilo de vida, no personagem, vamos colocar assim. Precisava me livrar do personagem. O personagem precisava morrer, entendeu? Uhum. Para que eu pudesse viver. Então, assim, eu chego lá no Cascavel, foi muito legal, foi uma experiência muito boa, eu tenho um carinho por essa cidade, pelas pessoas que eu conheci lá. Mas Deus começou, eu percebo que havia uma urgência da parte do Senhor em me salvar naquele momento ali, porque eu estava indo para um caminho talvez de morte física mesmo, entende? Então eu estava num momento assim, já muita festa, muita bebida, relacionamentos complicados e tal. Pegava o carro também, às vezes, né? Bêbado, né? Bebia, dirigia. Então já era um risco social, entendeu? E o que acontece? Quando eu estava em Cascavel, em determinado momento, eu percebi que alguma coisa no meu corpo começou a mudar. Ficou estranho. E aí nisso eu fui no médico. E o médico pegou e falou assim para mim: Felipe, você tem uma doença sexualmente transmissível e que não tem cura. A partir de agora, a tua vida... Esse foi o diagnóstico do médico. Imagina eu ali com 19 anos escutando alguém falando assim com essa violência, assim, dessa forma, direto. Parecia até médico espanhol. Falando assim, ó, você... Talvez ele tinha um pé aqui na Europa. Falou assim, ó, você agora não vai poder ter esposa, não vai poder ter filho, tua vida vai ser tratar isso daí, cara. Caraca, meu. Assim, sim. E é isso. E eu saí dali, como é que eu saí dali? Saí dali arrasado, né? Caraca, aí, tudo aquilo que você tinha construído, tudo aquilo que você tava... Eu saí dali assim, meu Deus, cara, não é possível. Tipo assim, não é possível. Entendeu? Eu falei, não é possível. Você só não quis fazer um segundo sim, mas só que daí o que aconteceu? Aí nesse ponto é isso aqui. A questão é que Deus, ele nos ama, ele quer nos salvar todos. Nenhum homem, nenhuma mulher foi criado para ir para o inferno. O inferno é consequência da desobediência, né? Do afastamento do homem com Deus. Então ninguém foi chamado para ir para o inferno. Porém, cabe no livre-arbítrio cada um decidir por Deus. Então assim, Deus já havia me visitado, como eu falei, já havia trabalhado com certeza muito mais coisas do que eu nem posso imaginar, né? Livramentos que Deus nos dá e tal, né? Bênçãos e tal. Só que assim,
Eu não conhecia Jesus, eu não tinha aberto a porta do meu coração para Jesus. Eu só simpatizava por Deus, eu gostava de Deus, entendeu? Só que o Satanás é legalista, né? Ele trabalha com base nas legalidades que a gente dá. E Deus meio que, assim, né? É ruim falar isso, mas Deus tem que permitir, porque ele não pode ir contra a palavra dele, ele é justo. Ele não vai contra a palavra dele. Então ele tem que permitir, né? Agora, outra coisa é que ele mova situações para conseguir dar respaldo em determinados momentos. Mas muitas vezes chega num nível tão pesado que não é que Deus não quer te proteger, mas, cara, são as tuas escolhas, né? São os teus, seja por ignorância ou seja de forma intencional, sabendo. Então tem a consequência, porque Deus é fiel à palavra dele. Ele é fiel àquilo que está escrito e àquilo que ele determinou, né? Existe uma ordem, existe um reino, né? Então, assim, nesse momento, tinha a catedral de Cascavel, a catedral, Igreja Católica, a catedral, por isso é legal, porque Deus não se limita a nossa religiosidade, a nossa religião, a nossa, sabe, eu sou evangélico, eu sou católico. Eu não sou a favor do ecumenismo, não. Inclusive, no final dos tempos agora que estamos se direcionando, ele tem a ver com o povo ecumênico. Tudo é maravilhoso. Eu não sou a favor disso, mas a gente também não tem que ser cabeça dura e religioso. Deus, ele pode visitar o muçulmano agora e se converter, e você pode estar lá na igreja e, de repente, por algum motivo, o muçulmano está com uma conexão com Jesus mais forte que a tua em determinado momento. Porque ele abriu o coração, foi humilde. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, quer dizer, uma oração. Qual que é a distância do homem a Deus? Uma oração sincera e verdadeira. Nossa, que forte. Entendeu? Uma oração sincera e verdadeira. Uma oração, né? E aí depois Deus move, né? Porque a pessoa vai precisar conhecer Jesus. Mas se a pessoa foi sincera e verdadeira, ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Ele não resiste ao humilde, ele dá graça. Então, quer dizer, basta a pessoa ter um posicionamento de humildade, de quebrantamento, e ele vai dar um jeito de se revelar a essa pessoa, de algum momento, entendeu? Se a pessoa, né, clamar a ele. Então, assim, eu entrei nessa igreja, tinha umas 3 pessoas lá dentro. Eu não queria saber nada, a única igreja que eu conhecia era a igreja católica. E uma vez que eu tive na igreja evangélica, eu nunca mais queria ir, porque o pessoal caiu lá, eu fiquei assustado. Isso aí eu não quero mais. Eu falei, tô fora. Aí eu falei, lembra alguém? Eu peguei e falei, não, isso aí não é. Isso aí foi não. Na Universal, não. Não foi. Mas no bola às vezes acontece também. A gente tenta não querer, mas a gente tenta cuidar depois do carro. Eu nunca fui, gente. Nunca fui no Bola de Neve. Nós vamos. Amém. Vai ser benção. E aí o que acontece? Aí eu cheguei e eu me ajoelhei e chorando de novo copiosamente. Falei, por favor, Deus. Só que dessa vez em público, né? Em público. Eu falei, por favor, Deus, se de fato o Senhor está aí, eu creio que o Senhor está aí, eu creio que o Senhor está me olhando. Sempre acreditei. Se de fato é verdade que o que eu vejo na televisão lá não é só para ganhar dinheiro dos outros, não é só para tirar dinheiro do povo, mas que não é nenhum teatro, que o Senhor cura as pessoas mesmo, que a gente vê, né? Universal, Mundial, R.R. Soares lá. E eu sempre tinha esse preconceito. Não, isso aí é para tirar dinheiro do povo. Era o que eu pensava, entendeu? E é o que muitas pessoas pensam, né? E aí eu pensava isso de fato. Pensava que era tudo um teatro. Eu falei, Deus, se isso é real, por favor, me sara, me cura, porque eu não sei mais o que fazer. Não tem mais pra onde ir. Tipo assim, caiu o meu mundo. O super-herói, o personagemzão ali, já era. Quebrou. Entendeu? Quebrou. Né? Porque, de verdade, eu pensava que eu podia fazer o que eu quisesse. E sabe o que é o pior? O Satanás te dá. Porque ele tem planos, ele tem projetos. Então, tipo assim, não é todos que ele quer humilhar, que ele massacrar. Ele quer massacrar o crente, ele quer massacrar aquele que tá em Deus. Mas aquele que não tá, ele quer dar, ele quer exaltar, porque ele sabe que ele tem a legalidade pra agir através. Então é uma arma na mão dele, entende? E aí eu era uma arma na mão do inimigo naquele momento. E tava fazendo estragos que eu nem sabia, depois eu fui entender, né? E aí o que acontece? Eu continuei jogando ali, continuei com esse problema, fui ontem 2 médicos, diagnóstico mesmo. E aí meu pai até foi comigo um dia. Então eu abri para meus pais, eles ficaram apavorados, ficaram assim bem assustados. E foi, acho que eu abri para poucas pessoas naquele momento. Porque o Campeonato Paranaense dura uns 4 meses, né? Então imagina que isso foi num período, tudo isso que aconteceu foi num período de 4, 5 meses, mais ou menos. Mas isso te prejudicou a jogar, não? Não prejudicava em nada. Pelo contrário, eu continuava jogando e tal. E aí o que acontece? Eu tinha jogado um jogo ou outro, mas eu não era titular do time ainda. E eu precisava ser, porque eu queria voltar pro Curitiba. Então imagina que eu tô num time pequeno e não tô sendo titular, como é que eu vou voltar pro Curitiba? E aí surge esse dia que, se você fizer uma pesquisa boa nos vídeos, no Fantástico, tem um menino lá, um atleta que agora ele tá fazendo medicina, ele largou o futebol, ele tá fazendo medicina, o Pedrinho. Sempre que a gente fazia uma discussão lá, brincando assim, ele pegava e postava no grupo dos atletas lá o meu vídeo fazendo essa façanha aí, só pra pegar no meu pé. O que acontece? Eu fui jogar um jogo na minha cidade. Primeiro jogo meu profissional, assim, importante na minha cidade, contra o Paraná Clube. Na Vila Capanema, minha mãe tava lá, minha tia, minha família. O pessoal foi prestigiar. E eu tava no banco. E eu tava assim, nada, nem prestando atenção no jogo lá, trocando ideia e tal. Daqui a pouco o capitão do nosso time, que era zagueiro, vai expulso. O treinador, Felipe, você vai entrar. Eu falei, meu Deus, tal, nem aqueci assim tal. Entrei meio frio e tal, assustado. Aí acabou o primeiro tempo, ufa. Falei, meu Deus, cara, não tava esperando que ele jogar hoje. Aí entra no segundo tempo, comecei a jogar até bem e tal. Só que ele tem uma falta pro adversário. O cara chuta a bola, o goleiro vai encaixar, o goleiro erra o encaixe, bate no peito do goleiro, volta pra fora da área a bola.
mesmo cara que bateu a falta, pega, chuta de novo. A bola vai, pinga, bate na trave. E vem na minha direção, aquela bola viva, subindo assim. E o gol de frente pra mim, que imita vocês aqui, ó. Eu pego, vou tirar com a perna esquerda. Eu ia tirar onde você tá, e pum. Pegou de revesguei pra cá. Gol contra. Sério? Gol contra. Não, tipo, teoricamente Acho que o estreia. microfone pegou essa daí. Jogo mais importante, cara. Rapaz, eu fiz assim, com a cabeça assim. Eu pensei, cara, o que você tá fazendo, velho? Tipo, só joga, agora já era, agora já tá tudo perdido mesmo, só desfruta. Peguei, pensei isso, passando segundo, levantei assim, saí. E joguei bem, cara. E acabei jogando bem. Só que a gente perdeu de 1-0 com o gol contra meu, na minha cidade, onde eu tinha jogado a vida inteira. A minha tia, minha mãe lá chorando, tudo, né? Imagina. Isso é o que diz a Bíblia. Na nossa terra a gente nunca exalta. Imagina a fase que eu tava. Descobri a enfermidade, aconteceu essa situação. Nossa. Falei, cara, que fase, meu. Que humilhação, né? Que pesado, né? É. E daí, quando eu volto desse jogo... Né? Ah, não, daí saiu no Fantástico, o troféu Mostela. O Tadeu Schmidt Felipe, que isso, saiu no Brasil inteiro. Meu telefone não parava de tocar, saiu nos programas de televisão da cidade. Nossa, cara, foi pesado. Vergonhoso. Só que, tipo assim, eu falei, eu sempre fui muito assim, sabe, de ressignificar as coisas. Eu falei, cara, já tô mesmo, né, já tá perdido, então, cara, não me resta, vou pra cima, cara. Agora até a responsabilidade pra mim fica até menor quando... alguma coisa, né? Porque eu falei, agora não tem mais como piorar, entendeu? E eu consegui jogar bem. Acabei pelo menos jogando bem. Aí nisso, chega a segunda-feira na apresentação em Cascavel. Te entrevistaram depois desse jogo? Não. Ainda bem. Ainda bem, cara. Meu Deus. Aí eu peguei, teve a resenha, né? A conversa no vestiário. Aí o capitão do time, eu queria falar uma coisa. O capitão vinha de jogar no Japão há muitos anos, tinha 37 anos na época. Sid Clay. Ele falou, olha, Felipe, eu queria te parabenizar pelo jogo, porque apesar do acontecido, cara, você não sentiu a pressão, você continuou jogando bem. Cara, nem eu na minha estreia fui tão bem como você e tal, eu queria te parabenizar. Tipo, ele viu que era pesado, ele quis me dar uma moral, entendeu? Pra não perder o guerreiro, entendeu? E aí nisso o treinador pega, não, eu também, eu concordo com o Sid Clay, isso mesmo e tal, e olha, porque por conta da sua atitude, no próximo jogo você vai ser titular de novo. Nossa. Eu falei, nossa, cara, que legal, né? Todas as coisas cooperam, né? Eu falei, puxa, né? Só que assim, eu tava naquela vida ainda, né? Aí nisso, nessa semana, o pessoal, os crentes do time, eu nunca gostava muito dos crentes, porque os crentes sempre ficavam convidando você pra ir nas coisas. Eu já tenho minha religião, orgulhoso, né, velho? Cabeça dura, né, velho? Já tenho minha religião, entendeu? Os crentes chato, o Rafael também pensava isso. Cara, sabe? Aí os crentes já, sempre aquela resenha, né? Vamos lá e tal, não sei o que, reunião lá. Aí nesse dia, assim, os caras tinham me convidado, assim, e eu tinha participado de uma... Eles faziam tipo uma célula, às vezes, quando a gente viajava pra jogar. Eles convidavam a galera pra ir no quarto, assim, tocar um violão, fazer uma célula rapidinho, assim. E eu gostei, achei legal, sabe? Pô, legal, cara. Nunca tinha ouvido a Bíblia, assim, de maneira assim tão, né, direta, sabe? Acostumado com o padre, né, cara? Então, eu só, poxa, legal, gostei. Me interessou. E aconteceu uma outra coisa, que tinha uma senhora que ela limpava a casa e ela fazia comida pra gente. E ela também tinha me convidado pra ir na igreja Visão Missionária. E eu tinha ido 2 vezes. E eu tinha gostado, só que eu não ia na igreja do jogador, porque eu era orgulhoso. Entendeu? Não, esse cara aí não vou misturar com esse crente, não. Mas como a tia, ela soube me pescar. Tipo assim, ela era muito humilde. E ela falou assim, como que eu fui na igreja a primeira vez? Eu tinha ido 2 vezes. Nesse dia que eu tô contando, ele parou a história, eu já tinha ido 2 vezes na igreja, Visão Missionária. Eu tinha gostado, não me senti que era o meu ambiente, mas tinha gostado da palavra. Eu me apaixonei pela... Eu falo assim, primeiro eu me apaixonei pela palavra, depois eu me apaixonei por Jesus. Que, na verdade, a palavra é Jesus, né? É o verbo que se fez carne. Mas assim, eu me apaixonei pela palavra. E o que ela falou pra mim? Felipe, olha, eu tive muito trabalho hoje, cara. Eu vou ter que ir pra... Ela falava igreja ainda. Eu quero ir na igreja hoje. Meu filho. Mas assim, na igreja, e aí não vai dar tempo, cara. Porque meu filho ali, eu fiquei trabalhando aí até agora, eu vou ter que pegar um mototáxi, eu não tenho dinheiro. Só que você não podia me emprestar R$5 não pra eu pegar um mototáxi pra ir na igreja? Eu falei, não, tia, relaxa, eu te levo. Aí eu peguei e fui, cara. Chinelo, bermuda, boné e regata, que é calor pra caramba, né? No Paraná, lá no verão. Aí ela não quer ir na igreja não comigo, vamos lá, não sei quem insistiu. A tiazinha foi ousada, cara. Foi Você muito já ousada. tava lá, né? Ela foi muito ousada, assim, sabe? E eu fiquei, tipo, mal de assim, falta de educação dizer que não, entendeu? Mas eu não queria, cara. Cheguei lá, igreja penteca, assim, pentecostal a última, visão missionária, vaneirão, estralando. Eu falei, nossa, cara, música horrível, cara, pessoas estranhas. Todo mundo bem tradicional. Eu falei, cara, que isso, cara? Aí o cara tinha um cara que eu lembro que daí na hora a gente sentou assim. Aí tinha um irmão, cara, que, nossa, cara, era muito engraçado. Porque hoje, pra mim, é normal, porque eu amo a igreja Assembleia, amo o pentecostal. Muitas vezes vou em, por exemplo, caso de recuperação que tem essa pegada. A minha sogra da Assembleia, eu amo ir na Assembleia. Mas naquela época, pra mim, era assustador, cara. Assustador, cara. Eu tava sentado assim, tinha um irmão na minha frente que ele quase caía no meu colo. Ele falou, glória! Quase caía no meu colo, cara. Eu falava, meu Deus, cara, o que é isso que tá acontecendo aqui, cara? E aquilo ali, tipo assim, era impressionante pra mim. Eu ficava meio assustado, pra falar a verdade. Só que assim, cara, me constrangeu muito, cara. Porque eles me trataram com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, sabe?
E tipo assim, eu era o ET ali, não eram eles que eram o ET. Imagina, cara, todo mundo interno, gravata, vestido longo. Cara, e eu de bermuda, chinelo, boné, regata na igreja, cara. Eu era o ET ali. Entendeu? Mas eu tava assustado, entendeu, cara? Eu tava meio assim, meu Deus, o que é isso, cara? É igual o Rafael. E tipo, eu queria ir embora, só que a tiazinha me deixou sentado lá perto da frente, eu me sentia mal, né? Eu vou sair no meio do negócio aqui, vai ficar chato. E aí... Ah, você sentou lá na frente? não na frentona, mas tipo, do meio pra frente. Do meio pra frente. E aí nisso veio o pastor. Cara, na hora que o pastor começou a pregar, tipo, eu já não queria ir embora mais. Foi muito massa. Ele contando a história das missões que ele ia fazer nas tribos indígenas, da galera que ficava endemoniada no meio das trilhas, no meio da madrugada. Eu falei, caramba, cara, que massa. Isso não te assustou? Isso eu amei isso. Eu amei isso. Eu falei, cara, tipo, superpoderes, entendeu? Você... porque eu sempre falava assim, eu não tenho medo de ladrão, cara. Se vir um ladrão, ganha um range de porrada e já era, cara. Eu me defendo. Mas agora, se vir um espírito, eu vou fazer o quê? Eu falava assim pros meus amigos, não brinca com essas coisas não, cara. Espírito e tal, que isso aí, você vai dar porrada no espírito, não tem como. Então assim, quando eu ouvi o pastor contando aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, eu posso também, tipo... combater o mal, entendeu? Mexeu comigo. Super-herói. Mexeu comigo essas coisas. E a ideia, né? Imagina você viajar no meio das tribos, ir lá levar palavra, falar. E eu gostei de ouvir a história, entendeu? E aí o que eu pensei? Olha a loucura, olha o nível de loucura que eu tava. Cara, e também é bom vir aqui de vez em quando ouvir a Bíblia, porque imagina, eu vou conversar com uma menina e também eu tenho umas histórias que ninguém sabe aí, né? Pra contar e tal, as histórias, essa ideia. Entendeu? Vou ser mais culto. Pensava assim, vou ter mais cultura, vou saber histórias, o Salomão, o Davi e tal. Tipo, isso é legal saber as histórias. Eu ficava pensando isso. E aí nisso eu fui 2 vezes lá, então eu tava com isso na cabeça. E aí, é importante falar isso também. Quando eu fui essas 2 vezes na igreja, e aí depois eu fui pra Curitiba uma vez, eu capotei o carro. E a tiazinha falou, o diabo tá querendo te matar. Eu falei, ixi, tá louco aí, cara. A irmã da comida? Ela falou, o diabo tá querendo te matar. Eu falei, tô lutando pra acreditar nas coisas de Deus. Essa mulher vem falar pra mim de diabo, cara, tá louco. E eu tinha capotado o carro e tal. Então, assim, aí nisso tinha acontecido tudo isso. Chegou nesse dia, né? Eu joguei contra o... Aí já tinha passado tudo isso. Aí eu ia jogar de titular, ia jogar de titular de novo, ia ter mais uma grande oportunidade. E olha só, era o seguinte, tinha 2 coisas acontecendo. Eu ia jogar, era importante, e o Atlético Paranaense estava disputando o título com o Curitiba. Se o Atlético Paranaense perdesse ou empatasse esse jogo, dessa rodada, o Curitiba ia ser campeão antecipado. Se não, o Curitiba ia jogar a última rodada tendo que ganhar com a gente, que era o meu time, ia jogar a última rodada contra eles, e o Atlético Paranaense ia jogar, e aí era a disputa do título. O Curitiba tinha uma multa rescisória na minha cláusula de empréstimo que para eu jogar, o Cascavel tinha que pagar R$200 mil pro Curitiba para eu jogar o jogo. Então o que ficou combinado? Cara, se o Curitiba, o que ficou entendido? Se o Curitiba foi campeão com uma rodada de antecedência, eles não vão cobrar o valor da multa e eu vou poder jogar contra o Curitiba, e é a minha grande oportunidade de mostrar meu valor e voltar pro Curitiba com moral. E aí, cara, nesse dia, era uma quarta-feira, a gente ia jogar no final de semana, os crentes chatos, né, que até então eu achava eles chatos, eles me convidaram pra ir na igreja, na quadrangular. Então eu tinha ido na igreja da tiazinha, ninguém nem sabia que eu ia, eu nem falava pra ninguém, pra não me perturbarem. E eles me convidaram pra ir no culto da quadrangular. Cara, eu tava naquele pensamento, nossa, cara, tipo assim, Deus bem podia ajudar aí, né, cara? Eu queria jogar contra o Curitiba, eu vou lá com os meninos. Depois nós vamos comer uma pizza e tal, eu vou lá. Fui. Cara, naquele dia, eu senti muita presença de Deus assim no louvor, na adoração, já foi diferente, entendeu? Claro, era um ambiente que eu tava mais à vontade, era mais minha cara ali, era mais o meu estilo, assim, da galera, né? Na quadrangular, eu gostei, assim, mais assim, do louvor. A quadrangular é mais jovem ou mais... É tipo assim, a quadrangular ela é um pouco menos tradicional, assim, a galera vai vestida um pouco mais normal, a música não é um vaneirão, é um louvorzinho mais descoladinho, entendeu? Claro, pra mim era um impactante, eu não escutava, eu vinha de Curitiba, eu não escutava sertanejo, por exemplo, eu não gostava. Aí você escuta um vaneirão de louvor, você não gosta. Quer dizer, eu não gostava, hoje até que eu gosto, entendeu? Tipo assim, até, né? E aí o que acontece? Cheguei lá na quadrangular, me senti mais, tipo assim, aquela conexão no sentido que é uma bobagem, que depois a gente vai falar sobre isso também em relação ao bola. Porque se cria uma religiosidade nisso também. Então, quer dizer, se eu sou do bola, eu tenho que ser tatuado, eu tenho que usar brinco, entendeu? Eu tenho que ser surfista. Eu falo, né? Eu posso sofrer preconceito no bola também, porque eu não tenho tatuagem, eu não... Você não é eu achei surfista. ele não tem nada a ver. Eu achei, quando eu vi você pela primeira vez aqui, eu falei, ele é muito normal pra ser do bola. Você entendeu? E tem gente... Não é. E tem gente... Que pensa assim. Que não tem maturidade e pensa... E tipo assim, às vezes não leva em consideração o que você fala, porque fala, não, você não... Da mesma forma que eu não tive maturidade lá e pensei, nossa, aqui os caras se vestem mais parecido, tô aqui com os jogadores e tal. Me senti um pouco mais arropado ali, um pouco mais, né? Uhum. E aí, digo, não, aqui tá legal. Gostei mais do louvor. A palavra eu nem lembro, pra você ver. A palavra não mexeu comigo, eu nem lembro da palavra. Né? Não foi que nem o pastor lá da missão e tal. Você viu? Você entende? Mas aconteceu num final momento. Quem quiser uma oração, vem aqui na frente. Eu falei, opa, isso eu tô precisando, cara. Tô precisando dos milagres aí. Fui. Era uma menina que orava. Ela falou, o que você quer que eu ore? Eu falei, olha, é o seguinte, eu fiz um gol contra e tal, a situação ficou feia pro meu lado, mas eu vou ter uma oportunidade nova aí esse final de semana. Você falou tudo isso? Falei. Sério?
E eu preciso muito bem, eu preciso muito que dê tudo certo pra mim nesse jogo. Eu falei, eu preciso muito que dê tudo certo pra mim nesse jogo. E é isso, tô passando por uns problemas aí e tal, que eu não ia comentar pra ela, né? Não tinha intimidade. E eu queria pedir pra Deus me abençoar e tal, eu queria que você orasse por mim aí. Mas pensando no jogo, entendeu? Pensando que desse tudo certo no jogo. E daí nisso ela pegou e falou assim pra mim: você já entregou tua vida pra Jesus? Olhei pra ela assim: como assim? Tipo, imagina o culto, a galera lá orando e ela trocando ideia comigo, entendeu? No meio do reteté lá do culto, né? Aí eu peguei e falei assim pra ela: não sei, eu sei, o que é isso? Como assim? Não, isso é simples, você faz uma oração e você entrega a tua vida pra Jesus, aí já não vai ser você que vai estar conduzindo a tua vida, vai ser Jesus, ele vai ser o Senhor da tua vida e tal, ele vai te direcionar, te guiar. Acho que você tá precisando disso aí. Falei, realmente, eu não fiz essa oração. Mas como é que faz? Ela falou, não, é muito fácil, né? Vou falar aqui umas palavras, você repete e tal, e pronto. É isso. Você quer fazer? Eu falei, eu quero. Aí foi quando eu entreguei minha vida pra Jesus, cara. Desse jeito, tipo, bem aleatório, assim, entendeu? Tipo, normal no culto, mas pra mim foi super doido isso, entendeu? Ah, beleza. Uhum. Mas ao mesmo tempo também pra mim, isso aí é uma reza aí, qualquer um faz, um padre, qualquer um. E beleza, né? Um benzimento. Eu ainda não sabia de ordem do céu, nada disso, né? Um benzimento e qualquer coisa. E beleza, cara. Aquele dia eu entreguei a vida pra Jesus, joguei, fui muito bem no jogo. O Atlético Paranaense empatou, o Curitiba ganhou e o Curitiba foi campeão. Eu pedi pra ela orar por isso também, imagina. É o que a gente estava falando naquela hora, negócio das pessoas orarem por algo que você... algo difícil que é ser pastor. Entendeu? Né? Sabe, uma coisa nada a ver, né? Pô, como é que eu vou orar pra Deus abençoar que o time ganha? Um monte de gente tem problema. Pessoa querendo ali andar, sair, ser curado e tal, e ele pediu pro time ganhar, pô. Entendeu? Imagina, uma coisa surreal, né? E você continua orando pra time ganhar? Então, não, assim, não. De vez em quando. Não. Eu posso contar pra vocês algum mistério que rola quando eu tô jogando, mas assim, isso daí já é uma outra história. Mas assim, eu oro às vezes, em algumas questões específicas, quando eu sinto que é algo espiritual. Entendeu? Que é algo ali espiritual, então. Então assim, aí eu joguei, foi titular, deu tudo certo, e aí eu ia jogar o último jogo contra o Curitiba. Que era a grande oportunidade da minha vida, da minha carreira. Era no Couto Pereira de novo, em Curitiba. Era a última jornada do campeonato, eu já levei as minhas malas, porque eu já ia ficar na casa dos meus pais ali, já não ia nem voltar pro Cascavel. E assim, era um dia muito especial, cara. Era um dia muito especial, porque tava lá meus amigos, tava lá minha família, né? Era na minha cidade. O estádio ali, durante 9 anos eu frequentei aquele ambiente, eu ia no estádio, vestiário, eu joguei ali, sabe? Assim, cara, era muito especial. Só que a diferença é que eu tava no time adversário. Então nada mais sair do vestiário, o torcedor já gritou, e Felipe vai fazer um gol contra pra nós ali, não. Que vacilo. Eu falei, nossa, beleza. E foi. Só que na hora, antes de entrar no jogo, tem tipo uma capelazinha assim no vestiário, sabe? Dentro, numa porta assim. Aí eu peguei, a galera tava lá fazendo essas coisas, eu entrei na capela. Eu falei, cara, vou orar de novo, velho. Esse negócio de oração é massa, tipo, funciona. Aí de novo eu fui muito sincero com Deus de novo. Eu falei, Deus, olha, esse jogo é muito importante pra mim, o senhor sabe. Eu peço, por favor. Eu falei assim, não deixa que eu faça nenhuma bizonhice. Que meu pai sempre zoava, cara, você tá indo bem, daqui a pouco você faz uma bizonhice, dá um chute lá, faz uma coisa, estraga tudo bom que você fez. Eu falei, senhor, não deixa eu fazer nenhuma bizonhice hoje, por favor. E não nenhum gol contra, coisa desse tipo, né? E, por favor, não me deixe me lesionar, me machucar nesse jogo. Me ajuda a fazer um bom jogo, que tudo saia bem, porque o senhor sabe que é uma oportunidade. Tipo assim, não deixa nenhuma interferência, assim, maligna, nada. Me ajuda a ir bem nesse jogo. E assim, lá no meu coração, eu pensei, e eu quis pedir pra Deus, só que eu não tive coragem, porque eu achei, eu vou exagerar da boa vontade de Deus, né? Olha essa ideia, tipo, o cara assim, eu pensei. E eu gostaria muito de ser o melhor em campo nesse jogo. Eu gostaria, mas eu pensei e não pedi, não orei. Amém? E fui pro jogo. Cara, essa foi uma experiência que eu tive e que eu gosto de compartilhar com os jogadores, porque quem jogou, cara, sabe. E então, você que jogou com os amigos, cara, você vai entender o que eu tô te dizendo. Tipo assim, eu tava em campo nesse dia, e sim, deu tudo certo. Eu fiz um baita jogo. Né? Só que assim, o mais doido foi a experiência sobrenatural que eu tive dentro de campo jogando futebol. Isso foi muito doido. Sério? Foi muito doido. Porque assim, sem brincadeira, nesse dia eu pensei, acho que eu entendi como é que funciona a cabeça do Messi. Porque, como fosse, tipo assim, hoje eu penso assim, acho que é assim que o Messi joga sempre. Porque assim, parecia que os outros jogadores estavam em slow motion, cara. E parecia que eu... Slow motion, tipo em câmera lenta. Uhum. Tipo, Sério? eu pegava a bola assim, ó, eu não escutava a torcida, eu não escutava o treinador, eu só escutava assim, ó, puf. A batida na bola, assim, o toque. Escutava isso. E eu olhava assim, parecia que tava todo mundo em câmera lenta. Não é assim, tipo, como talvez vocês estão pensando, que nem um desenho. Mas é essa sensação, entendeu? Parecia que tava todo mundo em câmera lenta, parecia que eu tinha uma velocidade... Quer dizer, eu tinha uma velocidade de raciocínio absurda, a ponto de fazer que parecia que os caras estavam em câmera lenta. E assim, eu fazia umas jogadas absurdas. Eu fazia tudo bem, dava tudo certo. Eu antecipava os lances, assim. Eu saía jogando assim, o cara dava o carrinho, olhava o cara vindo, pum, dava por cima do cara e saía jogando. Eu nunca fazia aquilo.
Mas naquele Que dia, top. parecia que eu tinha usado uma droga, cara. De verdade, parecia que eu tava dopado, cara. Mas eu sei que eu não tinha usado nada. Entendeu? Se fosse o doping celestial, ia dar, mas o doping da terra não deu. Foi Deus, entendeu? Que me deu uma graça. O que é a graça de Deus, né? Muitos falam, um favor imerecido. Tudo bem, é um favor que Deus te dá sem você merecer. Mas a graça de Deus também é um poder, uma capacitação, uma unção, que te auxilia, te ajuda, te faz possível com que você consiga fazer algo que naturalmente você não faria. Você naturalmente poderia fazer até aqui, mas a graça faz você ir um pouquinho mais ou bastante mais. Cara, a que graça de Deus é esse poder. É um poder, é uma unção, é uma capacitação de Deus que faz você ir além das tuas limitações humanas. Certo? E naquele dia eu provei dessa graça, que não só me salvou, mas que me ajudou a fazer algo especial, respondendo uma oração e com certeza, não tenho dúvida, para cumprir um propósito. Porque Deus pode mimar a gente e fazer as coisas simplesmente que a gente pediu? Pode. Mas geralmente Deus vai fazer porque Ele quer que a gente cresça, amadureça e viva dentro de um caminho para um propósito, cara. Então tinha um propósito aquele jogo, aquele momento, aquele dia. E realmente tinha, porque a partir dali isso condicionou a minha carreira em outras questões. Que maneiro. Porque daí o que acontece? Todos aqueles jogos que eu tinha sido reserva, todo aquele gol contra. Primeiro gol contra. Todo mundo que não sabia onde é que tá o Felipe sumiu. O Felipe desapareceu. O Brasil inteiro ficou sabendo que o Felipe agora estava jogando futebol lá no Cascavel, era um jogador profissional. Isso era fantástico. Mas depois todo mundo que interessava que soubesse que eu fui melhor em campo soube que era o pessoal do Curitiba. Então ninguém lembrava do Felipe que fez o gol contra. Todo mundo lembrava, nossa, aquele jogo você jogou muito, aquele jogo você foi melhor em campo. E aí foi que a minha carreira começou. Aí eu voltei pro Curitiba. Aí aconteceu uma série de questões, mas aí eu voltei pro Curitiba e tal. Mas nessa semana em específico, quando acaba o jogo, eu não pedi para Deus para ser o melhor em campo. Mas quando acaba o jogo, eu tava com a mala, assim, a mala grande, né, indo encontrar com meus pais, vem uns amigos do meu pai e me abraçam. Cara, você não acredita, cara. Pô, parabéns, cara. Você foi eleito o melhor jogador em campo, o Bam 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 da Transamérica. Caramba. Tinha o Bam 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 e o Bum Bum Bum, né? O Bum 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 foi o pior e o Bam Bam. Cara, você foi o melhor em campo e tal, não sei o quê. E eu não sabia que eu tinha sido o melhor em campo. Eu sabia que eu tinha jogado muito bem. Mas, cara, eu não imaginava que eu ia ser o melhor em campo e nem que eu tinha sido. E aí foi quando eu falei, cara, e eu sabia, Deus ouviu o meu coração, cara. Isso também pra mim mudou um chip em mim também. Eu falei, cara, não tem a ver só com o que eu oro, não é tipo uma magia, não é tipo assim só uma mandinga gospel aqui. Cara, Deus, ele tá por dentro de tudo mesmo, cara. Ele tá ligado em tudo que tá acontecendo. Ele sabe o que eu pensei, cara. E que eu nem tive coragem de pedir. Ele fez. Entendeu? E aí, o que aconteceu? Naquela mesma semana, eu fui no médico especialista que um amigo meu me indicou. E aí, aquele médico chegou, por causa daquela situação lá, ele pegou assim, ó, e falou, Felipe, a gente fez os exames aqui. E a primeira coisa, que eu vou falar bem rasgado aqui, tá, no podcast. Ele falou assim, a primeira coisa que eu queria te dizer é que você, cara, se cuidasse, usasse preservativo e tal. Eu falei, não, doutor, fica tranquilo, cara, eu tenho consciência da minha situação e o que eu não quero fazer é, tipo assim, passar isso pra ninguém, gerar mais problemas pra outras pessoas. E daí ele começou meio que rir, assim, tipo, ele fez assim, o cara rindo da desgraça dos outros, né? Esse médico é folgado, né, velho? E aí nisso ele pega e fala assim, e a segunda coisa que eu tenho que dizer é o seguinte, cara, eu não sei o que você teve, eu não sei se você teve alguma coisa, cara, mas eu vou te falar, velho, você tá limpo, você não tem nada, velho. Nossa! Só juízo. Muito legal. Meu Deus! E aí eu descobri que naquela mesma semana Deus também tinha me curado, cara. Não sei quando, não sei como, mas Deus tinha me curado. Caraca, meu. Muito legal. Entendeu? Então isso foi muito louco. E aí pra mim era uma nova vida, né? Tipo assim, uma nova oportunidade, né? Meu Deus. E aí a minha carreira foi se desenrolando, uma série de coisas foi acontecendo. Como você ficou nesse momento? Assim, eu fiquei Peraí. extasiado, né? Pra mim era tipo como quando eu fui pra seleção, entendeu? Era outra vez essa sensação, assim, surreal. Uma sensação, assim, um estado de choque. Tipo assim, falando, meu Deus, cara, é uma nova oportunidade. Porque por mais que eu tava vivendo uma vida muito doida, por mais que eu gostasse de viver no pecado, eu gostava de viver, de fazer o que eu estava fazendo, eu me sentia bem com aquilo. Muitas vezes eu me sentia mal depois. Só que daí, como eu estava numa dinâmica que eu compensava rapidão, eu tinha uma rotina de pecado, eu estava sempre ali, é que nem droga, né? O pecado, ele é uma droga, né? E acaba muitas vezes em droga, tudo isso, leva ao abismo da droga, porque chega uma hora que já, tipo assim, o sexo, a pornografia, a glutonaria, a bebedice, né? A fama, o auto-reconhecimento, isso tudo já não preenche. Então o cara começa a ir para outras coisas, para preencher esse vazio que vai aumentando, né? Então assim, eu ainda não estava nesse estágio, mas estava caminhando para isso. Por quê? Porque nesse momento eu já tinha aceitado Jesus, eu já tinha ido numa igreja quadrangular lá em Cascavel que eu gostava, eu tinha ido na visão missionária que eu gostei também, eu tive experiências muito fortes, mas eu não tinha conhecido Jesus ainda. E como foi assim, essa Então, parte? Aí que tá. Aí tem uma outra parte que não tem como não contar, porque é chave, porque daí a gente entra... Por que você foi parar na igreja Bola de Neve? O que aconteceu, né? Como foi isso, né? Então assim... veja bem, quando chega esse momento, aí eu fui curado, depois eu fui para outro time, joguei uma segunda divisão do Paranaense, depois joguei uma primeira divisão, joguei uma segunda divisão, não voltei para Curitiba de imediato, porque tinha um projeto de carreira para mim. Então quando eu voltei desse segundo time, o projeto era, se apresenta no CT, diz que você está vivo, que está tudo bem, e agora a gente vai te mandar para São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, você vai jogar uma Copa Federação, depois você vai jogar um Paulista no outro ano,
E daí, você indo bem no Paulista, você volta pro Curitiba. E aí já volta como jogador importante pro Curitiba, profissional. Esse era o projeto de carreira. Então a gente tá falando que isso era 2009. Não, 2010. Você tinha quantos anos? Isso era 2010. Mesmo? Eu tinha 19 para 20. 19 para 20. Isso era 2010, certo? Deixa eu pensar, 2010. Então, o meu plano de carreira... Isso era 2010. O meu plano de carreira era para voltar pro Curitiba na metade de 2011. E isso nós estávamos na metade de 2010 ainda. Faltava um ano para voltar pro Curitiba. E nesse dia... Mas eu continuei vivendo a vida normal. A única coisa que eu comecei a vigiar mais era com os relacionamentos. E como o médico me falou, toma cuidado. Mas na minha cabeça assim, o pecado não era relação sexual fora do casamento. Para mim, o pecado era o quê? Se eu tenho uma namorada, eu traí ela. Isso não vai agradar o coração de Deus. Mas se eu tipo assim, não trair, não tem problema. Então é só não namorar com ninguém, que eu não vou trair ninguém, eu posso ficar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser. Só me cuidar. E isso, porque era uma linha de santidade moral. Era um entendimento moral sobre a coisa, não era espiritual. Não tinha conhecimento, né? E ninguém me discipulou. Eu virei um visitante de igreja, assim, entendeu? Eu ia e tal. Mas eu também era muito assim... Eu era muito arisco com o pessoal da igreja. Porque eu falava, cara, esses são o povo de Deus. Eu não sou. Tipo, eu sou de Deus, mas não do povo de Deus, não da igreja, entendeu? Eu, tipo assim, tenho meu esquema com Deus aí, mas eu não quero ser da igreja, dessas igrejas. Eu não quero. Eu não gostava, eu me sentia estranho. Eu ia assim e falava, cara... Tipo, não sei, cara, não é isso. Eu não me sinto aqui em casa, sabe? Eu não me sinto em casa. E eu vi que a galera queria que eu fizesse parte, né? Isso piorava, cara, porque eu não queria que a pessoa forçasse a situação, entendeu? E aí ainda eu tinha muito temor com as meninas da igreja, porque eu falava assim, cara, essas são as filhas de Deus. Deus o livre, eu não vou nem conversar para não gerar problema. Porque imagina fazer alguma coisa errada com a filha de Deus, decepcionada, entristecer uma filha de Deus. Cara, era uma doideira que eu vivia nessa época, entendeu? Era uma coisa muito pessoal, assim como foi o processo de conversão. E daí o que acontece? Eu fiquei nessa, indo na quadrangular de Curitiba, não era mais de Cascavel. E ali eu não conhecia ninguém, cara. E meu primo, eu comecei a evangelizar ele, imagina, evangelizar ele. E ele também era um cara que sempre acreditou em Deus, viu o que aconteceu na minha vida, o testemunho, e também começou a ir. Então eu ia com meu primo, a gente ia pra igreja, aí saía da igreja e já ia pra festa. Era assim, eu já ia arrumado, já perfumado, saía da igreja e falava, ele ainda conversava com as meninas da igreja, eu nem queria nem papo, porque eu falei, velho, tô fora. E ia pra festa, cara. E vida que segue. Todo sábado ali, na igreja, da igreja ia pra festa. Às vezes ia na quinta-feira e tal. Só que diabo, cara, é muito sujo, né? Entendeu? Porque eu ainda tinha muita iniquidade. Eu ainda tinha muita legalidade. Eu tinha muita aliança com o inferno, com Satanás, com seus demônios, com várias entidades. Eu tinha aliança pelo estilo de vida que eu levava. Não era consciente, era inconsciente. Tinha iniquidade, maldições hereditárias. Tudo isso não estava cancelado. Entendeu? Tudo isso não estava cancelado. Jesus estava me resgatando das trevas. Ele estava num processo ainda, né? E eu não tinha um pastor, eu não tinha uma cobertura espiritual, eu não tinha ninguém orando por mim, cara. Era eu e Deus, ninguém da minha família, era eu e Deus. E meu primo que entendia menos que eu. Então você imagina, essa era a minha realidade, cara. E o que aconteceu? Aconteceu que eu fiz um voto com Deus e falei, Deus, na metade de 2010, se o Senhor, eu vou ficar sem beber, eu bebia muito, eu bebia todo dia. Senhor, se o Senhor, eu vou fazer uma promessa, né? Vou fazer uma promessa que eu vou ficar sem beber até o final do ano, para que o Senhor me leve para Curitiba antes do tempo esperado. Eu quero ainda, nesse ano, ter uma oportunidade, ou antes do Campeonato Paulista, depois da Copa Federação, já voltar para Curitiba. Eu não quero ter que esperar tanto, eu quero voltar antes, Senhor. E eu, em troca, né, tipo, aquela fé bem madura, eu vou ficar sem beber até o final do ano. Beleza, cara, sabe o que aconteceu? Quando eu ia pro Botafogo de Ribeirão Preto, os caras, e fui me apresentar lá, os caras falaram, Felipe, a gente viu, você fez um ótimo Paranaense Série A, um ótimo Paranaense Série B. Cara, o Ney Franco quer ver você. Era o treinador do Curitiba, né? O Ney Franco quer te ver. Então você não vai pro Botafogo, você vai ficar aqui. Tipo, se cumpriu, cara. O negócio em uma semana, 2, da promessa. Um mês, sei lá. Eu falei, caramba, cara, tinha uma margem boa, né, pra Deus fazer. Então eu tava vivendo experiência com Deus assim direto, cara. Pra mim já tava normal, entendeu? Eu falei, nossa. E eu falei, nossa, cara, agora vai. E aí aconteceu uma série de questões ali, que existem várias opções que podem ter acontecido, físicas, naturais, espirituais e emocionais. Mas eu cheguei no Curitiba ali, que era o que eu queria, e eu não conseguia render, cara. Eu não rendia o que eu sabia que eu poderia. Eu fiquei meio acanhado, não me sentia ainda parte do grupo. Aconteceu um pouco parecido com o que aconteceu na seleção lá atrás. Principalmente no começo ali. E aí depois, pouco a pouco, parecia que ia melhorar, mas daí quando tinha uma grande oportunidade, eu não treinava tão bem, e aquilo começou a me chatear. Aí o Curitiba pegou e me emprestou pro Luverdense, cara. Aí eu passei uma experiência muito dura lá no interior do Mato Grosso, muito pesada assim mesmo, espiritual, emocional, física. Foi muito ruim, eu fiquei umas 3 semanas, um mês lá, foi horrível, me machuquei. Aí quando eu volto pro Curitiba, eu volto com a cabeça meio ruim. Eu falo, cara, pra quê? Então, pra que fazer? Por que o senhor fez isso, Deus? O que adiantou fazer tudo isso e olha aí agora como é que eu tô? Largado aqui, sem moral. Não vou jogar aqui no Curitiba. Antes não tivesse, tipo assim. Aí eu meio que me revoltei. Mas continuei, falei, não, mas eu sei o que Deus fez e tal.
vou controlar isso aí. Fiquei naquela, né? Meio brabo com Deus, mas ao mesmo tempo eu cumprindo o propósito. E aí foi quando realmente aconteceu algo muito terrível, que foi algo muito marcante, pontual na minha caminhada, que eu fui pra uma festa, eu ia continuar na festa, mas não bebia. E eu fui numa festa lá, e aí e nessa festa não tinha como entrar nesse dia, porque tava muito cheia. Era um sábado, uma sexta-feira, tava muito cheia, não tinha como entrar na festa. A fila do camarote tava cheia, a fila normal tava cheia. E tinha um corredor no meio assim, ó. Só que como eu tinha dado uma camiseta do Coritiba pro chefe de segurança, ele era meu parceiro, eu falei, cara, dá um jeito de eu entrar aí, cara. Ele, não, vem comigo. Aí me passou pelo meio. Então, só não entrar na festa, todo mundo já ficou me olhando. Porque eu não era conhecido. Eu era do jogador da base do Coritiba. Não era conhecido assim por todo mundo. Era conhecido por poucas pessoas, né? E até porque era minha cidade. Então, às vezes, as pessoas me conheciam por conta de ser da cidade e tal. Mas eu não era conhecido, famoso nada disso. Aí eu entrei ali, o pessoal, todo mundo, quem é esse? Quem é esse? Tipo, todo mundo na fila, até os camarotes na fila, e os caras entrando. Entrei e tal. Cheguei, encontrei uns amigos lá. E tem um amigão meu até hoje, que os meus amigos pegavam muito no meu pé. Pô, cara, você fica com esse negócio de não beber, que esse negócio, que chatice, cara, que chatice, que radicalismo esse negócio e tal. Aí esse meu amigo, cara, chegou lá mais tarde e tava aquela fila. Ele falou, não vai dar pra entrar, cara, hoje. Eu falei, não, cara, você tem que entrar e tal, não sei o quê. Eu falei, cara, se você conseguir entrar, hoje eu vou beber com você. Aí você acha que Satanás não deu jeito dele entrar? Ele entrou, cara, sei lá como, até hoje eu não sei. Ele conseguiu entrar. E a pouco alguém me cutuca assim, olha, ele falou, cara, você entrou mesmo, cara. Eu peguei, tipo, falei, não, tem que cumprir minha palavra agora. Antes de agradar a Deus do que os homens, mas, né, não conhecia. Aí peguei, quebrei o voto. Isso foi, você já tava... Isso depois, na igreja ou não? Eu tava indo, mas eu não... Não tava firmado. Não tava firmado. Não, ele só ia. Eu só ia, porque eu só ia. Não tinha nenhum amigo da igreja, só meu primo que eu evangelizei ele. Mas então depois você ficou sem beber um tempo? Eu fiz uma promessa com Deus, que se Deus me levasse pro Curitiba antes do tempo, eu ia ficar sem beber pra Deus me levar pro time antes do tempo. E Deus cumpriu, tipo, em um mês. E ainda tinha um ano inteiro sem beber. Caramba. E aí eu tava cumprindo, só que começou a dar um monte de coisa errada pra mim no futebol. Foi a primeira prova, digamos assim, que eu tive com Deus. Entendeu? Foi a primeira vez que as coisas não saíram bem pra mim. Tava tudo dando tão bem, cara. Tudo acontecendo de uma forma tão sobrenatural. E a primeira vez eu me senti assim, cara, cadê Deus? Meu Deus não tá me ajudando. Então, pra que tudo isso aconteceu? Não teve sentido nenhum. Porque aquele negócio, né? Que a gente combate, eu costumo falar, que é o evangelho que o Brasil, muitas vezes, e a imaturidade, não é só o Brasil, mas a imaturidade faz com a gente, é viver um evangelho triunfalista. Tipo, se deu certo é porque é de Deus, se deu errado é porque não é de Deus. Isso é muita imaturidade de nós como cristãos. Porque às vezes, cara, vai dar tudo errado e é de Deus. José estava na cadeia e era de Deus. Daniel estava na cova dos leões e era de Deus, cara. E aí, se eles se rebelassem, se revoltassem? Teve homens e mulheres de Deus que passaram apuros, apertos, e era de Deus, era propósito. Então por que a gente não vai passar algumas situações ou outras, entendeu? Mas, claro, a gente é metralhado com esse evangelho triunfalista, com a teologia da prosperidade. Então a gente fica muito, às vezes, com uma fé muito limitada, muito condicional às circunstâncias, né? Materialista. Triunfalista. E aí eu, na primeira situação, já espanei. Aí eu falei pro meu amigo, se você entrar, eu vou beber. Naquele dia ele entrou, eu já tava meio chateado, porque as coisas estavam dando errado, não tava treinando bem. E aí peguei, bebi. Cara, nesse dia, a Nubia vai numa próxima oportunidade de pregar sobre lascívia. Nesse dia eu vi isso acontecendo. O que acontece? Tipo assim, eu tinha meus relacionamentos, conheci algumas meninas ali e tal, né? Mas tudo dentro de uma, entre aspas, para uma vida mundana, uma certa normalidade, certo? Era jogador, tava com a vida tranquila, tinha um carro legal, tal, tudo facilitava para uma vida mundana as coisas acontecerem em algum patamar. Só que naquele dia, no momento que eu quebrei o voto, as coisas começaram a acontecer em outro patamar. Tipo assim, eu comecei a conhecer um monte de menina modelo, menina que vinha de São Paulo, que era modelo do Dr. Ray, lembra do Dr. Ray? Que tinha o Dr. Ray na televisão? Menina do modelo do Dr. Ray, que apareceu na televisão. Cara, começou a aparecer um monte de mulher na minha vida que eu nunca imaginei que eu ia nem conhecer. E eu entrei num contexto ali que eu comecei a me relacionar com essas meninas. Também estava viciado em poker, viciado no poker. Muitas, assim, as coisas começaram a dar certo de novo. Ou meu pai falava, você acha que dava certo, né? Porque muitas vezes eu fazia o esquenta, depois eu ia pra festa, depois a gente ia pro after, e às vezes eu ia direto do after pra treinar, cara, bêbado. E treinava bêbado, cara, fedendo uísque. E eu achava que eu treinava bem. Meu pai falava, você achava, acho que você treinava mal, mas você achava. Porque tá, né? Mas assim, na minha cabeça, olha só, o que veio? Qual que era o engano do inimigo? Que era o que meus amigos falavam, você tá muito radical, cara, esse negócio de igreja. Esse negócio de igreja, você tá muito radical. Pô, tá vendo? Olha aí, ó. Ah, cara, para com isso e tal, esse negócio de igreja. E aí, nossa, cara, aqueles 3, 4 meses ali, além do que eu tinha sonhado pra minha vida em alguns contextos. E aí chegou um ponto de uma loucura tão... E esse ponto que eu queria chegar... Olha a loucura de um cidadão, a viagem. Chegou um ponto que eu falei assim, cara, aqui em Curitiba, todas as meninas que eu queria conhecer, eu já conheci. Tudo que eu queria fazer, eu já fiz. Agora eu vou ver, de repente, com um empresário, com alguém. De repente eu consigo algum time lá no Rio de Janeiro. Porque daí eu quero conhecer as meninas da Globo agora. E eu pensava, e depois que eu já conheci todo mundo lá no Rio de Janeiro, eu vou para os Estados Unidos, eu quero conhecer Hollywood também. Olha as ideias malucas, olha a maluquice, olha onde chega a loucura do homem. Porque o homem e a mulher, na carne, são insaciáveis, cara. Nada te satisfaz.
Não adianta, cara. E eu falo isso pros meus amigos, falo isso pros crentes e falo isso pros que não são crentes, estão na loucura até hoje. Eu falei, cara, não adianta, velho. Eu tenho um monte de amigo meu que tem dinheiro pra caramba e que tá na loucura até hoje, cara. Se passaram 15 anos, 20 anos, cara, o cara tá na mesma doideira. Insaciável, continua correndo atrás do vento, continua buscando e não tá encontrando. Alguns até como eu foram na igreja algumas vezes, visitaram, mas tá na loucura até hoje, tá na maluquice até hoje. Cara, e de vez em quando o bicho pega, de vez em quando dá uns BO feio, sabe? Mas quando foi assim a sua virada de chave que então, você... A minha virada de chave foi o seguinte. Aí eu comecei a ter tudo isso que eu nem almejava, o diabo começou a me dar. As bandejas. E chegou um ponto em que eu creio que era a estratégia do inimigo arrebentar com a minha parte emocional. Porque emocionalmente tava tudo bem. E aí eu comecei a perder dinheiro no poker, eu bati o carro umas 2 vezes, essas meninas começaram a me dar muito problema. Tipo, problema assim de, cara, de chegar, uma menina me ver com outra menina, me dar um tapa na cara, eu tenho que pedir pra segurança tirar a menina da festa, umas baixaria, umas coisas pesadas. Cara, começaram a me atormentar a vida, eu já não tinha paz. E assim, por exemplo, eu saía da festa, eu ia no McDonald's, eu comia tipo uns 5 sanduíches. Nossa. Era uma parada espiritual, era sinistro. Eu ia pegava tipo assim, 5 quarteirões. Imagina comer 5 quarteirões, cara. Cara, não é normal isso, cara. Entendeu? Bebia pra caramba. A minha vida começou a virar uma loucura. Até que um dia eu fui numa festa, saí dessa festa 7 e pouco da manhã, sozinho, com uma sacola de cerveja. Fui num parque que tem lá em Curitiba, encostei no carro e eu senti tipo uma depressão. Assim, eu senti um peso. Eu senti um peso, uma depressão, uma escuridão. E eu via, cara, aquelas pessoas indo fazer exercício, passeando com o cachorro, alguma família, alguém, passeando no parque de manhã cedo. E eu lá, bêbado, cansado, estressado, triste, com um vazio enorme, uma escuridão, eu sentindo um peso, cara. Cara, me sentindo um nó dentro de mim, no peito. Eu falei, cara, assim, não é possível que a vida seja isso. Assim, porque eu não sei o que eu faço, cara. O que eu posso fazer mais agora? Como é que... Sabe, eu não sei o que fazer. Não sei pra onde ir. Não sei mais. Como, entendeu? Tendo tudo. Entendeu? Tendo tudo. Tudo bem. Por que acendeu o alerta? Começou a dar problema. Tudo começou a dar problema. Mas mesmo assim eu ainda tinha tudo, entendeu? E muito mais do que eu precisava. E aí eu peguei e falei assim, cara, tem que voltar pra igreja. Porque nessa época eu nem tava mais indo na igreja. Tipo, visitar nem nada. Nem ia mais. Eu não tinha força pra ir. E o diabo era tão sujo que nessa época ele não deixava eu ir na igreja. Pô, eu tava tão escravizado no pecado que sempre, por exemplo, que o meu primo, que eu tinha evangelizado, ele continuou indo. E ele me chamava. Eu falava, não, eu vou. Só que chegava na hora, alguma menina me chamava pra fazer alguma coisa, algum amigo me chamava pra fazer alguma coisa, acontecia algum BO. O meu primo, no começo, quando ele foi, furou o pneu do carro dele. O carro que eu capotei o carro, meu pai me emprestou o carro, aí roubaram o carro quando eu tava no culto. Era uma luta, cara. Foi uma luta pra eu ir na igreja. Daí, o que aconteceu? Eu tava muito mal. Aí chega o meu empresário e fala assim pra mim, Felipe, no Curitiba as coisas não vão mais, surgiu uma possibilidade de você ir pro Avaí, cara. A gente vai rescindir o teu último período de contrato Curitiba e você vai assinar 3 anos pelo Avaí. Você quer ir? Eu falei, cara, eu quero. Tipo, não aguento mais isso aqui, preciso sair daqui dessa cidade, preciso ir embora, velho. Só que nesse momento eu tava muito mal e eu tava saindo de segunda a segunda, sem brincadeira, eu saía de segunda a segunda, todo dia eu saía. Caraca. Era festa todo dia, de segunda a segunda, eu tinha uma programaçãozinha assim, ó. Lembro até hoje, segunda-feira eu ia num barzinho lá, tocava um sertanejo universitário, terça-feira eu ia no hip hop, quarta-feira eu ia numa balada eletrônica, quarta-feira eu ia no sertanejo, quinta-feira eu ia na balada eletrônica, sexta-feira eu ia no sertanejo, sábado eu ia no eletrônica e domingo eu ia no pagode. Era assim, todo dia. Todo dia. Cara, eu tinha dinheiro, tipo, não acabava o dinheiro, entendeu? Eu morava na casa dos meus pais, não pagava uma conta, cara. E aí o que era o mais triste? Tinha dias que eu tava tão cansado, tão arrebentado, tão bêbado, que eu chegava em casa e eu não tinha força de sair do carro e ir pro meu quarto dormir. Então, tipo, tinha dias que eu tava dormindo no carro, cara. Meus pais chegavam e batiam assim, cara, o que você tá fazendo aí, cara? Eles estavam indo trabalhar e eu tava dormindo no carro. Nossa. Imagina pra um pai e pra uma mãe. E eu era jogador do profissional do Curitiba, cara. Entendeu? E eu tava nesse estado. Então, assim, ó, aí, o que aconteceu? Eu também saía muito, eu brigava também às vezes. Tipo assim, eu saía na porrada com os caras na festa. Corria risco de vida, de alguém me dar uma faqueada, de alguém me dar um tiro. Né? Tem um amigo meu que ele fala assim, uma vez eu cheguei pra ele e falei assim, pô, cara, a gente tem 19 anos, cara, nós somos piá novo. Nós estamos na época de sair na mão ainda, cara. Vamos sair na mão aí com alguém, tipo, demoniado, cara. Demoniado, cara. Imagina, tipo, olha as ideias, cara. Você tá entendendo? Olha as ideias. Então, assim, eu cheguei nesse ponto de loucura mesmo, de tipo assim, maluquice. E aí, foi quando eu peguei e falei assim, agora chegou o tempo de eu mudar de vida. Eu vou pra Florianópolis e vou voltar pra igreja, cara. E de todas essas malucas que eu tô aqui me envolvendo, eu vou escolher uma e vou namorar com ela e pronto, eu vou me aquietar. E vai ficar tudo bem. Um recomeço, era isso que eu precisava. Só que de todas essas meninas que eu tava me envolvendo, eu escolhi uma porque eu achava ela mais parecida comigo. Falei, não, essa menina é mais parceira. É mais parceira comigo, é com ela que eu vou namorar. Olha como é que era a menina. Pro cristão, não é nenhum preconceito, mas entendendo todo o contexto. Essa menina, ela não compartilhava da mesma fé que eu, porque ela era muçulmana. Ela era estudante de direito em Curitiba, ela era muçulmana, e ela tinha sido criada no Líbano. E ela era praticante
da fé islâmica, não era só tipo, por cultura. Ela, além disso, ela... Por que eu gostava dela? Porque ela, quando a gente saía junto, ela bebia uísque cowboyzão comigo, uísque puro, sem gelo, sem nada. Eu achava, combina, que legal. Olha as ideias, cara. Entendeu? E eu comecei a namorar com ela. E ela até se assustou quando eu pedi pra namorar com ela. Você quer namorar mesmo? Tem certeza? Eu quero ficar de boa, mas você quer ficar de boa, né? Não, beleza, tal. Porque na minha cabeça é o quê? Isso vai agradar a Deus, entendeu? Que eu namore uma pessoa, seja fiel, fique uma vida mais tranquila, entendeu? Não fique saindo de festa toda hora, mas se sair não... Tipo assim, sair de festa não tem problema, mas sair e trair. Isso era na minha cabeça, isso era o pecado, entendeu? E fiquei nessa condição. Eu não sei se eu devo contar essa história, porque... Não, eu vou contar porque se ela estiver vendo, essa menina, não sei, talvez, né? É importante ela ver também, para ela entender o mundo espiritual, ela ter a oportunidade de se converter a Cristo. O que aconteceu? Vou contar para vocês. Onde que foi o ponto-chave? Mesmo assim, a minha vida estava estranha ainda. Eu consegui comprar meu apartamento lá em Florianópolis. Isso me deu ainda mais liberdade para fazer o que eu quisesse. Eu morava em Florianópolis, jogava no Havaí. Aconteceram muitas coisas na parte esportiva. Já tinha começado no Havaí? Já tinha começado no Havaí. Você ia e voltava. Exato. Tava namorando com essa menina. Ela estava em Curitiba, eu estava em Floripa. Ela também tinha casa de praia ali, era verão, era de dezembro, janeiro, tal. Então ela estava às vezes em Santa Catarina ali, perto de Bombinhas e tal. Então a gente se via. E eu estava no Havaí. E meus pais estavam desesperados, porque eles falaram, cara, em Curitiba, uma cidade mais tranquila, esse cara tá assim, lá ele vai morrer. Lá ele vai morrer, porque é mais festa, praia, tudo, né? Então meus pais estavam muito preocupados. E daí, olha como é que são as coisas e a importância de alguém interceder para você. E aí, eu estava no Facebook um dia, vendo na maldade a foto de umas meninas, assim, que eu conhecia, de umas amigas que eu conhecia de Facebook. E eu vi a foto de uma menina, que eu conhecia ela e fui ver ela, assim, fui ver as fotos dela. E eu não sabia que essa menina era crente. Não tinha nem ideia, nem imaginava. E nisso eu tô vendo e eu não tinha voltado pra igreja ainda. Eu tava dando os passos, né? Arranjei uma namorada, não tô saindo tanto, não tô bebendo tanto, tô treinando direitinho. Tava tudo, as coisas indo caminhando e tal. Daí, eu troco a foto assim, ó. Quando eu troco a foto do Facebook, olha que forte isso. Tão simples, mas tão impactante. Pra mim, a vida mudou minha história. Eu vejo uma foto de um leão, assim, todo colorido, assim, meio de reggae, assim, meio, um leão todo colorido. E a frase escrito, Jesus, o leão da tribo de Judá. Pum, aquilo bateu assim em mim, de uma forma. Aquilo foi avivamento. Aquilo me vivificou. Caramba. Aquilo foi fonte de águas vivas. Eu falei, meu Deus, cara. Essa menina é crente, cara. Não é possível. Eu fui lá, curti a foto. Cara, eu curti a foto, não deu 1 minuto. Ela falou, oi, Fê, tudo bem? Bem que tinha me falado mesmo que você era crente, mas eu não tinha acreditado. Daí eu falei, vamos com calma, eu não sou nada disso. Eu só fui na igreja, tive umas experiências aí, mas eu nem sei o que eu sou. E aí essa menina foi que pegou, digamos assim, vamos colocar assim, me pegou no colo, entendeu? O recém-nascido ali, em Cristo. E ela me ensinou a orar. E ela abriu um propósito de intercessão e jejum pela minha vida, sem eu saber. Caraca. E ela me discipulou ali, no básico do básico. Mas isso pela internet ou? Tudo pela internet. Tudo pela Porque ela morava em Curitiba e tal. Então, e o bom disso é que ela também tinha um namorado. Então isso blindou um pouco, porque poderia rolar dar alguma ruim, coisa, né? Claro. Então, assim, aí ela tinha um namorado. E era uma menina bonita e tal, mas como ela tinha um namorado e tinha uma vida... Isso protegeu muito as intenções verdadeiras da história dela, que era que eu me convertesse. E eu queria Jesus, cara, só que eu não sabia onde encontrar. Eu ia nas igrejas, não sentia nada, não acontecia nada, não via a hora de ir embora. Não sentia aquilo que eu senti lá em Cascavel, entendeu? A voltar lá pra Cascavel, naquela igreja, né? Que doideira, né? Como é que pode, né? E aí, o que acontece? Ela pegou e falou assim, cara, procura uma igreja aí. Aí eu fui numa quadrangular, lá, fui numa assembleia e não aconteceu nada. Por quê? Não é porque, o pastor da igreja não é a denominação, mas é porque Deus tem propósitos em algumas questões. Deus quer fazer as coisas por um propósito específico. E glória a Deus por várias igrejas, porque é a multiforme graça de Deus que dá a oportunidade de cada um ser uma semente que é plantada numa terra. Não é a mesma coisa você plantar uma árvore de mamão papai aqui na Espanha do que no Brasil. Aqui nem dá, às vezes vai morrer por causa do clima. Então a multiforme graça do Senhor está para isso, para que as igrejas são como terras. Visões que Deus deu para homens e mulheres, para que vidas pudessem ali crescer e dar frutos ali. É bênção demais, né? Então assim, eu não me encaixei ali em nenhum lugar. E ela me ajudando, entendeu? E as dúvidas que tinha, eu aprontava, eu ia e ficava repreendendo demônios dos moradores de rua, nem firme eu tava. Queria evangelizar os moradores de rua, repreender, aí via vulto, começava a ver vulto, eu ligava pra ela, ora por mim aí, tô vendo vulto aqui e tal. Mas por que não? Eu repreendi, não faça isso, pelo amor de Deus. Me ensinando um pouco essa batalha espiritual, que eu tinha que primeiro me firmar e tal. Aí ela falou, olha, 2 coisas, cara. Quando você vier aqui em Curitiba, vai no Bola, cara. Eu não sei como é que é em Floripa, não sei se tem e tal. Aí pesquisou lá, tem tal endereço. Mas se quiser, vem aqui, que eu já conheço o pastor, te apresento o pessoal aqui e tal. Quando você vier em Curitiba, vem aqui no Bola, vai ser legal, você vai gostar. E aí, foi assim. Aí eu tentei alguma igreja lá, não achei. Até que um dia eu fui em Curitiba. E falei, hoje eu vou nessa igreja de Bola de Neve. Porque eu não gostava de Bola de Neve, porque eu achava que era igreja de maconheiro, porque era o que falavam.
Era o que diziam, igreja dos Olha. maconheiros. E eu falava, ó, eu não quero ir nessa igreja de maconheiro. Não queria dizer nada, Tipo assim, não. eu Mas sempre eu pensava também assim, conheço. cara, não posso brincar com as coisas de Deus, entendeu? Assim, isso é sagrado, eu pensava, sagrado, Sim. né? Aí, tipo assim, as filhas de Deus são sagradas, eu não vou me envolver com as meninas da igreja. Eu sempre tive esse zelo, porque assim, ser de Deus é sagrado. Pensava assim, né? E aí, eu fui lá na igreja com meu primo, falei, ô, cara, vamos lá comigo e tal. E ele não queria ir também. Não, essas igrejas de Isso na maconheiro aí, não sei o igreja. quê. Cara, a gente vai na igreja. Cara, igreja de 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. Uau. Na verdade, 3 mil. São 5 mil, acho que 3 mil pessoas por culto, assim, pode ser. Tipo, 3 quadros de futsal, assim, gigante. Cara, você chega na igreja, assim, gigantona, assim. Aí você entrava, assim, luz apagada, cara. Eu olhei assim, luz apagada, velho. Isso 2010. Não, acho que era 2011, que eu tinha virado o ano. Eu tava na Havaí. Luz apagada, um doido, velho. Tocando reggae. Lá na frente. De dread. Ih! Eu olhei pro meu primo e falei, velho, vamos embora, cara. Esses caras estão brincando com as coisas de Deus. Eu não vou ficar aqui, não. Eu Vambora. conheci algum cara do Bola de Neve em um show assim, ele de dread, mas eu não Deve ser o Nego Vieira, que era o que tava lá nesse dia. Talvez, Que a meu filha marido dele vai congregava saber. conosco aqui. Ela foi pro Brasil agora e casou lá, tá no Brasil. Ela congregava conosco até 2 meses atrás. O que acontece? Era ele que tava... Ah, Salomão. Salomão do Ele reggae. falou. Então, o Nego Vieira, ele tipo Salomão, assim, né? Ele tava tocando lá. O que aconteceu? Eu peguei e falei pro meu primo, cara, vamos embora, velho. Eu não vou ficar aqui não, os caras realmente são maconheiros, esses caras são doidos, vambora. Tipo, eu não falei bem isso, mas eu, tipo, assim, era o que eu tava pensando. Vambora, esses caras estão brincando com as coisas de Deus. Aí meu primo Depois olhou, de entrar na Assembleia, entrar no Bola de Neve. entendeu? Eu olhei e falei, cara, não. Aí e a galera dançando, assim, pá, o reggae. Eu falei, nossa, essa E galera... as vestimentas? todo mundo vestindo normal, assim, né? Tipo, roupa de dia a dia, assim, né? Isso não assustou ele. Assustou ele foi a galera de gravatada lá na É, Assembleia. porque, tipo, A galera... exatamente, porque- a Porque como eu venho do não. esporte, né? Ah, tá. Todo entendi. mundo do esporte Entendi, e tal. Então a entendi. galera olhava assim, é normal, você veste igual eu, assim, tal. Mas não assim, pai na igreja de dread, tudo tatuado, uns largador gigante, a galera de boné, pá, falava, nossa, a galera de boné na igreja. E eu era daqueles que chegava assim, ajoelhava antes, orava, porque eu via na Assembleia lá o pessoal fazendo assim, né? Quando a mulher chamava, assim que é que tem que ser, né? Eu sou dessas. Né? Eu falava, é assim que tem que ser. E lá, né, que reverência é essa, né? A Deus, né, e tal. Aí eu detestei. Aí eu falei pro meu primo, cara, vamos embora, velho. Só que a igreja ficava, tipo, uns 40 minutos da nossa casa, mais ou menos. Ele falou, cara, a gente veio 40 minutos até aqui pra ir embora, velho. Vamos pelo menos ficar um pouco. Ah, tá bom, velho. Aí fiquei assim, aí, musiquinha, pá, não sei o quê. Né? Olha a religiosidade como é que é, né? Eu ia na balada, em tudo aí lá, tipo, não. Ah, Não, musiquinha, lá não pode, eu pensei, a musiquinha até que é legal, cara. Aí comecei a gostar e tal. Eu falei, pô, até que é legal isso aqui, cara. Só faltava só uma cerveja aqui, velho. Aí ele, ô, velho, poxa, cara, você tá mal mesmo, hein, cara. E aí foi. Aí o Espírito Santo já me pegou ali, cara, no louvor mesmo. Eu já amei o Espírito Santo, eu já comecei a sentir a presença de Deus, uma alegria, uma presença, uma glória ali. E aí a palavra, cara, eu amei. Eu falei, cara, gostei muito. E aí quando eu fui pra Floripa, eu já comecei no bola. Aí eu ia na quinta-feira no culto e ia no domingo também. E A aí, pessoa fica firme, né? Aí a Andressa, essa menina, pegou e falou assim pra mim, olha, agora você precisa ir numa célula, cara, porque você tá indo na igreja já é muito bom. E o que tinha acontecido com ela? Foi uns 2 meses até nesse período aí. Foi uns 2 meses que aconteceu. Ou mais, uns 3 meses. Uns 2 ou 3 meses que ela ficou ali me ajudando, intercedendo por mim, se colocou na brecha pela minha vida. Veja, nesses 2 meses, ela bateu o carro 2 vezes e apareceram nódulos no peito dela. Caraca, Você vê como é que eu tava endemoniado. Entendeu? E ela falava assim, eu não me importo, porque eu sei que é espiritual, Deus vai honrar. E jejum e oração, É a jejum e tal da oração. retaliação. Você entendeu? Aí- Buscando, aí o que guerra, acontece? Que não é dele, né? Aí- Dela. Ela falou, você precisa de uma célula. Porque você tá indo, tá bom, só que você precisa ser acompanhado por alguém. Meio que era assim, né? Tipo assim, eu preciso me liberar dessa carga, entendeu? Né? E era verdade. Ela precisava ser liberada, não era a responsabilidade dela. Mas durante um tempo ela assumiu essa bronca, né? E daí, o que acontece? Aí nisso eu escutei ela e comecei na célula. Só que eu detestei. Falei, esse cara da célula só ele fala, esse cara é metido, esse cara é arrogante, não gostei desse cara. E depois se tornou meu líder de célula, cara, que, nossa, foi fundamental na minha caminhada. Mas no primeiro dia eu detestei ele, porque ele tava endemoniado, cara. Entendeu? Tipo assim, não, o diabo não queria, entendeu? Que eu avançasse. Queria que eu ficasse ali preso. Só que o ponto-chave foi o seguinte, eu continuei, porque ela me falava as coisas, eu fazia o que ela falasse, porque eu via nela Jesus, entendeu? Eu falava, Jesus, cara, essa menina é de Deus, ela tá falando pra mim que é bom, eu vou fazer o que ela falar. E aí eu fazia. Aí continuei na célula. Aí nesse tempo, o pastor teve uma revelação sobre a minha vida, tudo que estava acontecendo de fato era o que ele falou. E eu fui falar com ele no final do culto, ele me deu uma direção, né? Falou, cara, e aí o ponto-chave foi esse. Ele falou assim, cara, tudo isso que está acontecendo na tua vida é legal, cara, você já teve experiência com Deus, de fato dá pra ver. Bacana, você tá vindo aqui, tá indo na célula, muito bom. Só que assim, ó, Deus, você, cara, teve experiência com Deus, mas deixa eu te falar uma coisa, você precisa conhecer, você não conhece Jesus. Fiquei até chateado, falei, pô, cara, quem que é esse cara pra fazer que eu não conheço Jesus?
É que ele falou assim, muito no espírito, sabe? Aí testifica, né? O espírito que convence, né? Aí testificou assim. Eu falei, tá, mas como é que eu faço então pra conhecer Jesus? Cara, você lê a Bíblia? Eu falei, não, até um pouco, alguma coisa, porque essa menina falava, não, lê um salmo, lê um provérbio. Eu lia, mas não entendia nada. Muito assim. Aí ele falou, cara, você precisa ler a Bíblia, cara. Vamos fazer o seguinte, começa a ler no livro de João. Aí quando você terminar de ler João, você me fala. E aí a gente vai dando sequência. Vamos fazer isso? E ele falou, e outra coisa, essa menina que você tá namorando, deixa eu te contar uma história. Aí me contou que, por exemplo, quando a gente vê lá que tinha Abraão e Isaac. Não, tinha Abraão e Isaac, certo? Só que Abraão teve o filho com a escrava, certo? Ismael. Uhum. Então ele falou assim, ó, o povo árabe vem de uma linha, deu origem a uma linha vinda de Ismael. E o povo de Israel é o povo de Isaac. E Deus falou para os povos que eles não se misturassem, cara. Que não era bênção, que não era para o povo de Deus se misturar com os outros povos. Hoje, em Cristo, né, nós somos feitos povo de Deus também. Então, você está num relacionamento muito complicado, cara, porque é um jogo desigual, é uma situação que vocês estão servindo a deuses diferentes. Então, isso é muito complicado. Eu não estou falando para você terminar esse relacionamento. Mas, cara, ora por isso. Conversa com ela e tal. E assim, cara, a única coisa que eu vou te dizer é o seguinte, e a parte mais forte, se você quiser fazer uma pausa, é a parte mais forte que eu vou contar agora. Não, pode falar. Você Pode falar. pode falar. A parte mais forte é o seguinte, isso foi a chave que fez assim, eu falei, não, eu quero Deus. Eu já estava tentando, né? Eu estava tentando, mas eu ainda não tinha mergulhado. Aí o que acontece? Ele falou assim, só o seguinte, não sei a decisão que você vai tomar, você vai seguir com a menina ou não. Isso é questão tua. Mas se você for seguir com ela, antes que Deus te fale alguma coisa ou não, cara, tenta não se envolver com ela mais sexualmente, porque isso pode colocar muita mais dificuldade nesse processo todo de você ouvir a Deus e de você tomar alguma decisão. Eu falei, não, beleza. Tranquilo, cara. Já entendi. Cara, tinha tido uma revelação na minha vida, eu tava tendo algumas. Voltei a sentir a presença de Deus. Falei, não, só quero Jesus, só quero Deus, cara. Vamos ler a Bíblia, vamos na célula, vamos fazer tudo o que tiver que fazer, o que tem que fazer, a gente faz. Aí eu ia na terça-feira na célula, na quinta no culto, no domingo no culto, sábado eu tava na comunhão com o pessoal, churrasco. O que tivesse na igreja eu tava. Porque eu treinava de manhã e de tarde, de noite sempre tava livre, eu morava sozinho em Floripa. Nossa, me internei E na você igreja. terminou com a menina? Então, tava nesse processo de me internar na igreja. Aí fui pra Curitiba. A menina era de Curitiba. Fui pra Curitiba. Isso foi quinta-feira que ele me falou isso. Na sexta-feira eu fui pra Curitiba. Convicto, vou terminar com a menina. Não quero, cara. Não quero arriscar mais. Eu não quero mais ficar escravo. Não quero mais essa vida. Eu quero isso que eu tô vivendo agora. E aí fui. Cheguei. Era uma luta do UFC. Aí eu falei, olha, eu preciso falar com você. Mas tem a luta do UFC. Meus amigos me chamaram pra ir lá ver a luta. Vamos lá comigo? E aí depois da luta eu ia falar com ela, entendeu? Ia terminar. Só que chegou lá, a gente começou a beber. Bebeu uma coisinha ali, outra aqui, ela bebeu, eu bebi. E como ela não era de lá, ela morava sozinha, é muito ruim, né? A bebida abre portas, né, cara? O álcool, né? O álcool, ele abre portas. O álcool, ele é complicado. E aí, nisso, qual que era o plano? Conversar com ela, acabar, deixar ela na casa dela e vida que segue. Aí o que eu fiz? Tudo errado. Ela falou assim, olha, eu vou ficar sozinha, né, na minha casa, complicado, né? Então eu falei, não, vamos lá pra minha casa. Então, pra casa dos meus pais, né? Imagina. Levei ela pra casa dos meus pais, sem meus pais saberem. E daí... Tava tudo ali preparado para cair em pecado. Eu ia cair ali, tava tudo certo. Só que daí era mais ou menos 3, 4 da manhã, quando a gente ia cair, toca o celular dela. E ela pega o celular, não é ex-namorado dela. Ela pega e taca o celular na parede. E destrói o celular. Eu falei, meu, você tá louco, cara? Acordar os pais aí, ninguém sabe que você tá aqui. O que tá acontecendo? Não, é porque e tal, não sei o quê, que esse cara foi a única pessoa que eu namorei até hoje. Você sabe que eu sou religiosa assim, firme. E eu acabei caindo com esse cara, não queria, porque eu queria fazer as coisas certas na minha religião. E esse cara, sempre que eu tô conhecendo alguém legal, como a gente tá vivendo algo legal e tal, esse cara reaparece do nada na minha vida. E como eu já tinha sido ministrado sobre a conexão de alma, que provavelmente vocês devem saber também, mas quem não tá ouvindo, a gente fala rápido. O que acontece? A palavra fala que, né, quando um homem e uma mulher eles casam, eles se tornam uma só carne. E o que é o casamento para Deus? Não é o casamento, não é a festa, não é o cartório. O casamento é a relação sexual. É a relação sexual, a aliança de sangue que torna um homem e uma mulher um. Então é como se você pegasse uma folha de sulfite branca e uma azul e você colasse elas. Essa é aliança. A alma da pessoa e da outra se torna uma só diante de Deus, né? Nossa, que lindo. Eu então, nunca tinha escutado. Nunca tinha isso. escutado? Então o que acontece? A aliança, você se torna um. A Bíblia fala, você se torna um com Deus. E um entre vocês, uma só carne, uma só alma. O que acontece? O que é o mundo hoje? Todo mundo, né? Fazendo sexo com todo mundo, tendo relação com todo mundo. Então o que acontece? É uma folha branca com uma folha azul. Flá, ui. Microfone você Você deixa. separou. O que aconteceu quando você separou? Você passou cola nos dois lados. Fica uns pedaços da azul na branca, os pedaços da branca na azul. Aí vai e chega uma amarela, cola amarela. Aí vira um carnaval, uma festa da carne, né? E o que acontece com a alma da pessoa, né? A alma da pessoa, a característica, a identidade da pessoa vai se perdendo. Porque ela vai ficando com pedaços, com traços da personalidade, do caráter, das influências espirituais, dos traumas das outras pessoas. E aí, a vida, a gente vê o que está acontecendo nas famílias, a gente vê o que está acontecendo com os casais, a loucura que é, né? A forma que o mundo está indo por conta disso.
Então, o que acontece? Eu expliquei isso pra ela. Eu falei, olha, você tem que fazer uma oração de renúncia disso aí. Você tem que desconectar, porque você tá conectada com ele. Então, é algo espiritual. Que toda vez que você tá pra dar um passo Nossa, eu já tava falando eu falando isso pra ela. nível com ela. Eu falei, olha, você tem que se desconectar dele. E eu falei, pera, só que pra isso você vai ter que ter uma conversa com ele, deixar claro, porque a forma como vocês acabaram foi trágica e ficou isso em aberto. Vocês estão conectados ainda por alma. Então você tem que conversar com ele e dar um ponto final. Enquanto isso, tua vida não vai andar nessa área. Vai sempre dar um BOzinho nessa questão. Esse cara sempre vai ficar aí. E aí eu peguei e falei pra ela, você pode orar e tal, né? Mas mesmo assim, conversa com ele. Não vou falar com ele jamais, não sei o quê. Aí, mas vamos dormir então. Aí quebrou o clima. Naquele dia, na quinta-feira, o cara que tava pregando, que é um paizão na fé, que é um cara que eu amo demais, a vida dele, a família dele. Ele era presbítero na igreja na época, ele é pastor, no Bola, o Boca. Ele, quando Deus estava revelando o que estava acontecendo na minha vida para ele, ele falou assim, só que eu tenho uma coisa para te dizer. O diabo hoje ele tá furioso, mas ao mesmo tempo ele tá envergonhado diante de Deus, porque ele já tinha essa batalha como vencida, mas hoje Deus mostra para ele que ele estava enganado, que no caso era a minha vida. E o que acontece? Isso na quinta, né? Quando acontece tudo isso no sábado à noite, ou na sexta à noite, não lembro, a menina, esfriou o clima, ela vai dormir. Eu falei, beleza, dorme então. Fui no banheiro, olhei pro espelho e comecei a xingar o diabo, tudo que é nome. Falei, tá vendo, diabo? Você é um derrotado, você é um perdedor. Olha aí, ó, tá vendo? O cara falou lá na igreja que você tava envergonhado. Olha aí, ó, eu ia cair, porque eu ia cair, mas Deus me livrou de novo. O celular tocou, foi livramento de Deus e tal. Tipo, meio que afrontei o diabo, certo? Quando eu voltei pro quarto, essa menina não estava dormindo. Ela estava estranha. E ali rolou quase um jiu-jitsu ali. E o Espírito Santo falava assim pra mim, para. Mas eu não consegui parar. E caí. Pensei que você tinha batido na menina. Não, jiu-jitsu não. A menina me deu uma chave de perna ali. Eu tô aqui assim, ó, vidrada. A menina me deu uma chave de perna, entendeu? Eu não resisti e caí. E os crentes piram, né? Os crentes mais religiosos agora nesse momento do podcast piram. Aí o que acontece? Aí eu caí. Nesse momento que eu caí, no meio da relação, essa menina ficou endemoniada. Uau. Sério? Foi sinistro. Assim, como assim? Então, assim, foi exatamente assim. No meio da relação, ela vira de lado e começa a falar em línguas estranhas. Só que não era tipo de Deus, entendeu? Ela nem era crente, entendeu? Não era. Não era o idioma dela? Então, era uma parada sinistra. Porque não era nem no tom de voz. Era tipo uma parada bizarra. Entendeu? Essa parte talvez tinha que cortar do podcast, porque é meio pessoal demais, né? Não pra mim tanto faz, mas pra mim não vai saber, né? Não sei se tem que cortar, mas tudo bem. Deus saberá. E aí, ela endemoniou. E eu fiquei desesperado. Só que ainda bem, menos mal que durou pouco tempo. Ficou 5 a 10 minutos assim, endemoniada. Nossa, é pouco muito tempo. Eu falei minutos? Não, segundos. Você falou minutos. Eu falei, caramba, segundos. Mas pra mim parecia uma eternidade. Foi uma parada sinistra, porque ela tava, tipo, começou meio que como se fosse orando em línguas, num outro, assim, endemoniada. E daqui a pouco parecia um filme, assim, ela olha pra mim e tudo normal. Tava tudo normal. Uma parada bizarra. E aí, eu fiquei em choque de novo ali, voltei pra Floripa, contei pro meu líder. E ele falou, cara, provavelmente vai ficar endemoniado e tal, mas a gente vai orar por isso e tudo mais. E a partir dali eu me posicionei em santidade. Falei, cara, não quero mais brincar com isso. Isso foi no sábado. No domingo eu voltei na casa dela, contei pro meu primo, falei, cara, você precisa voltar comigo lá, porque eu preciso acabar com ela, fechar essa brecha e desconectar a alma. Tá em tudo, mas seu primeiro papo toda Meu primo falou, não vou. Tá louco? Ela fica endemoniada lá de novo. O que eu vou fazer? Eu falei, não, velho, vamos comigo lá, você não vai deixar eu sozinho e tal, né? Caramba. Aí ele foi, aí eu conversei com ela, ela não entendeu nada. Ela falou, cara, você é louco, bicho. Você... Nunca pensei que você ia querer namorar, aí você vem querer namorar, eu falo que sim, aí passa 2 meses, você termina comigo, mas tudo bem, não entendo nada, mas de certa forma eu te respeito pela tua fé e tal, pelo caminho que você quer seguir, eu também vou seguir o meu, eu vou me posicionar e vida que segue. E aí acabamos, entendeu? E assim, a menina super gente boa, assim, entendeu? Super legal. Só que ela provavelmente mexia com coisas pesadas, entendeu? E não só na questão do islamismo, mas outras questões também, sabe? Então assim, foi muito forte. E ali eu vi o mundo espiritual e eu falei, cara, eu não quero mais dando esse espaço para as trevas ficarem fazendo de mim marionete, brincando aí, fazendo isso, não posso, não quero. E eu me posicionei, e aí me firmei, fiquei em santidade, mergulhei nas coisas de Deus na igreja, e aí continuei jogando futebol e firme, sem querer saber de namorada, sem querer saber de menina. Até orei com algumas meninas na igreja, mas, tipo assim, no Bola a gente geralmente orienta as pessoas a terem um tempo de oração antes de começar o namoro. E no tempo de oração é oração, é amizade, não tem beijinho, não tem abracinho, não tem ficar vendo filme sozinho, não tem ficar passeando sozinho, sempre com os irmãos. Isso eu sempre admirei nas outras igrejas. Por quê? A Assembleia de Deus era um tal de ficar aqui, fica ali, fica aqui, fica com um, fica com outro e tal. Pelo menos assim, desculpe as pessoas, né? Mas na minha época era assim. A gente não via problema nisso. Na prática, né? A gente não via problema nisso. Quando eu comecei a visitar outras igrejas, não cheguei no Bola de Neve, mas eu fui na Maranata, fui na igreja Seifa, né? Eu comecei a ver isso. O cara virou pra mim e falou assim, não, pô, gostei de você e tal, não sei o que lá. Vamos orar? Eu falei, vamos orar, beleza. Eu falei, mas vamos orar, mas não vai rolar nenhum beijinho? Eu achei muito estranho isso. Pra mim era algo diferente. E olha que eu sou da Assembleia, pô. E aí,
orar. Eu falei, caramba, o cara é firme mesmo, cara. Não resiste um beijinho dessa... Eu falei, dessa preciosidade, o cara tá resistindo. E eu achei aquilo muito estranho, eu achei aquilo muito diferente, né? Mas eu admiro isso, porque eu falei assim... Aí depois de um tempo, a gente vai, né, amadurecendo, a gente vai entendendo. E aí eu falei, cara, que maneiro. Coisa feia isso da Assembleia. Um fica aqui com o outro dia tá dando um beijinho aqui. Né? Então a gente vai aprendendo e isso eu admiro muito nas outras igrejas. Né? Quando eu comentei com você aqui antes da gente começar a gravar, quando eu entrei numa igreja que eu vi o cara lá de bermuda, de coisa, de boné, tal, pregando... Eu achei estranho, mas eu achei fantástico, porque eu falei assim, o cara tá quebrando essa tradição, esse né, mundo meio quadrado, essa religiosidade, e ele tá dando uma palavra linda, ele tá falando de Jesus, ele tá, né, e muitas pessoas se convertiam, você via Jesus na vida dele. Só que ele tava de bermuda. E ele tava, coisa que eu não estava acostumada, né, na minha igreja. E outras coisas mais que eu fui vendo em outras igrejas e tal, que foi me chamando a atenção, e isso foi mudando esse pensamento, né? Eu acho que muita gente hoje em dia também tem esse pensamento com bola de neve, né? Que é o que a gente estava conversando antes. Com certeza, assim, eu vejo assim hoje, a própria Assembleia hoje mudou muita coisa também. E tem caminhado de uma maneira, assim, muito diferente, né? Como eu falei, eu já fui em várias igrejas visitar com amigos, eu tenho amigos de, acho que, quase todas as denominações, assim, né? A gente conhece pessoas, agora faz pouco tempo eu conheci um irmãozão da Deus de Amor, que teve a vida inteira congregando a família. Ele me contou algumas coisas, assim, como é que é. Tem a questão como é que é a... Comunidade cristã, não? Como é que é? Comunidade cristã? Pode ser? Não. Esqueci. Congregação. Congregação cristã. A congregação cristã, que daí senta a mulher de um lado, o homem do outro, tem algumas questões. A do véu. A do véu, a igreja do véu, o pessoal fala. Então existem várias. Aqui existe a igreja dos ritanos. Que é muito diferente, não tem nenhuma no Brasil muito igual, diferente. Que é a igreja de Filadélfia, que eles falam. Existem já fui. Então, assim, eu vejo que isso tudo é bênção. Agora, aonde que é o problema? É o problema quando a gente pensa que, por exemplo, no Bola de Neve, se um membro do Bola de Neve, ele acha que aquela forma ali acerta e as outras são erradas. O que caracteriza uma seita? É aquilo que, assim, só por esse caminho salva e... O seu tá errado. Só por essa doutrina salva e as outras não. Não, quem salva é Jesus, o caminho é ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade, ele é a vida, né? Então, assim, é Cristo, né? Então, assim, eu vejo que... o foco tem que ser Jesus. E Deus, na sua multiforme graça, na sua infinita sabedoria, ele estabeleceu várias formas de caminhar diferentes justamente para atingir públicos e pessoas diferentes, que vão se adaptar melhor em determinados lugares, né? Então, assim, eu vejo que existem, né? Aí você vai ver no contexto teológico, né, a história da igreja, a formação das igrejas. E glória a Deus por cada uma dessas igrejas. Então, eu vejo assim, nem as que iniciaram lá atrás, a gente pode dizer que são antiquadas, e nem as mais atuais são as melhores, as mais modernas. Acho que não tem a ver com isso. Eu creio que tem a ver com uma maturidade. Então, você pode pegar, por exemplo, uma igreja Assembleia X e uma igreja Assembleia Y, a denominação é a mesma, mas a maturidade daquela igreja local, daquela liderança, daqueles membros, né, daquela igreja, ela pode ser diferente. Você pode pegar uma bola de neve X, uma bola de neve Y e de repente você ter uma maturidade do povo diferente, um nível de santidade, um nível de busca, um nível de consagração, um nível de comprometimento com a cidade, com algumas causas específicas. Então, o que eu vejo? O que a gente não pode é pegar e engessar, através de uma institucionalização, engessar o agir do Espírito Santo. Entende? Engessar ou prejudicar o cumprimento do propósito daquela congregação. Então eu creio que, por exemplo, hoje, você vê, aí tem situações que você não pode obrigar a pessoa a orar com a outra. Mas é um conselho de sabedoria. Por que não? Qual que é o problema de você orar com o outro? Não é melhor assim? Será que não é? Pô, você está investindo na tua família. É o teu futuro, é o teu legado, é as futuras gerações. Qual é o problema de você esperar 3 meses a mais para dar uma bitoca? Qual o problema de você esperar 1 ano que for, 5 que for, se é um investimento que você faz de 5 anos para o resto da tua vida? Exatamente. Então, quer dizer, esse é o ponto, entendeu? Porque lá pode, porque lá não pode. Né? Muita gente que foi pro Bola nesse início, né? Nesses primeiros anos, Bola tem, se eu não me engano, 25 anos ou 26 agora de história, né? E no início, muita gente saía, por exemplo, das igrejas mais tradicionais e ia pro Bola. E uma das direções que os pastores tinham era, pergunta vê se o pastor dele abençoa ele tá ali. Vê se, não, mas eu vou sair de lá. Não, teu pastor te abençoou pra você sair de lá. Não, então não, volta pra tua igreja. Era essa direção. Achava que era... Entendeu? Não, lá é mais tranquila, mais light, entendeu? Não, e muitas vezes era pior, que nem por exemplo, nesse caso que a gente tá falando, né? Da oração. Né? Eu achava... Nós, não, na minha época, né? Eu não sei hoje em dia, mas na minha época, a gente não foi ensinado assim. Ninguém nunca chegou pra gente e falou, não, pra você começar a namorar, você tem que orar. E assim, teoricamente, assim, aí vai falar, mas isso não tá na Bíblia. Não tá, mas é um posicionamento de sabedoria. Porque é uma preciosidade, é o teu coração que você tá entregando na mão de outra pessoa. É tua vida, a alma, né? Se tornando uma só carne. Então, quer dizer, vamos esperar um tempo, porque assim, além de se conhecer, além do que seria a corte, digamos assim, né? Que outras igrejas podem falar corte, a gente fala orar, mas é a corte no que diz respeito até, né, o tradicionalismo. Antes de qualquer questão de igreja, já acontecia isso nas famílias mais tradicionais, antigamente, eram questões de costumes da época, né? Então você veja bem,
você conhece a pessoa, conhece os defeitos, conhece as qualidades. Você vai ver também que às vezes existem questões que a pessoa ainda tem, por mais que seja crente, mas tem questões ainda abertas de iniquidade, de questões de renúncia que tem que fazer. Aí pra que fazer isso no meio do casamento, ferir o outro, machucar, às vezes sem querer, mas é que a pessoa tá ainda com algumas situações. Então é melhor polir antes e depois entrar no casamento mais tranquilo. Sim. Quem sofre menos? Os filhos, o próprio cônjuge. É bênção. É bênção. Entende? Tem um livro, agora eu não vou saber se é antes de dizer sim ou é antes do sim. É alguma coisa assim. E quando eu estava para casar com o meu marido, o tio dele, que é pastor, gente, eu não lembro a denominação da igreja, acho que é batista, e ele falou, cara, leia esse livro. Porque a gente aqui na igreja, a gente aplica para casais que estão perto de casar. E eu vou te falar, porque esse livro, ele confronta. Tipo assim, para saber se vocês têm o mesmo nível de maturidade, se vocês pensam no futuro, assim, parecidos, objetivos. Assim, para ver se vocês realmente se combinam. Para ver se vocês realmente conversaram e se conhecem. E aí ele falou que muitos casais, na metade do livro, desistem de casar. Você viu? Imagina se tivesse casado. O problema é que não ia dar depois. Entende? Porque isso ia ser inevitável, ia acontecer. Só que ia demorar mais ou menos tempo para vir à luz algumas questões. Então, assim, ó, o que eu vejo? E aí geram polêmicas, né? Ah, mas lá no Bola de Neve quer controlar a vida dos outros, quer dizer, não sei o quê. Não é controlar a vida dos outros, todo mundo é livre. Claro que vão ter líderes mais maduros e outros menos maduros para, digamos assim, tratar de algumas questões. Mas pensa comigo, vamos supor, eu vou te dar um exemplo. Se a minha filha chegar hoje, por exemplo, aconteceu agora, minha filha queria ir fazer um passeio com a escola, certo? Ela tem 8 anos. Eu falei, você não vai, porque ia dormir lá na chácara. Eu falei, você não vai, cara. Você tem 8 anos, eu não vou deixar. E sabe quem foi outro coleguinha que não foi? Um crente. Que é o filho do outro pastor lá, amigo nosso, também não foi. Entendeu? Por quê? Porque a gente tem um entendimento, cara, você vai ficar lá. Como é que eu vou te proteger lá? Você vai estar 1h15 daqui, se acontecer alguma coisa. Quem que vai te proteger? Quem que vai te socorrer? Cara, eu não vou estar lá, é a minha obrigação, é a minha missão. E aí, se você faz isso, às vezes, eu não gosto nem de me referir a esse termo, mas para entender aqui no sentido, né, do que a gente está falando. Se você faz isso com uma ovelha, no momento que você está pastor, porque eu nem gosto de dizer assim, ó, você é o pastor da igreja. A Bíblia fala, né? Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Jesus é o pastor e bispo das nossas almas. Quem está à frente da igreja ali, ele pode estar pastor, ele pode exercer a função pastoral, mas na verdade, se ele fizer isso em Cristo, inspirado pelo Espírito Santo, ele está sendo pastoreando a igreja, né? Alimentando as ovelhas, cuidando, né? Tirando pelo no verão, né? Deixando pelinho no inverno, cuidando, ajudando, auxiliando, né? Direcionando a pastos mais nutritivos, né? Mas também tem outros 4 ministérios, que é o profético, o apostólico, é o de mestre, é o evangelístico. E às vezes o pastor é muito mais um contexto assim a nível para ter uma ordem a nível de institucional, para a gente ter uma ordem, esse é o líder e o líder chama-se pastor, né? Tem igrejas que não é pastor, tem igrejas que é bispo, tem igreja que não é bispo, tem igrejas que é presbítero, né? Então assim, não importa. O que eu quero dizer assim, ovelha, na verdade todos nós somos ovelhas de Cristo, né? Todos nós somos ovelhas. Mas eu gosto de me focar mais em filhos, né? Nós somos filhos. Então aquele que está cuidando daquele rebanho, né, que tá sendo usado por Jesus para cuidar desse rebanho, na verdade, às vezes não seria nem pastor, seria o irmão mais velho. Entendeu? O irmão mais velho que tem um pouco mais de experiência, que tem um pouco mais de entendimento e de revelação da pessoa do pai, está ajudando a cuidar dos irmãos mais novos. Entendeu? Instruído pelo pai, não é que o pai não tá. O pai tá na casa, mas o pai tá deixando também. E aí aquele que ensina também aprende. A melhor maneira de aprender é ensinando. Então assim, mas vamos utilizar o termo ovelha. Se você faz isso com uma ovelha, às vezes a pessoa vai dizer, cara, você é oprimindo a ovelha. Controlando a vida das pessoas, se metendo, né? Tem algumas pessoas que a gente convidou a se retirarem da igreja, não expulsou ninguém, mas a gente convidou a visitar outras igrejas muitas vezes, porque a gente fala, cara, desculpa, mas eu não estou no nível que você necessita para te servir, eu não consigo te servir, você precisa de pessoas melhor que eu para te servir, porque eu não vou conseguir, eu não consigo, entendeu? Dar a atenção que você merece, suprir as suas demandas, não dá. Então, cara, por mim não tem problema nenhum, pode ir em outra igreja, não tem problema nenhum, só não pode ficar essa igreja, só não pode parar de se alimentar da palavra, de congregar. Então, mas no sentido do quê? A gente caminha numa visão, né? E num estilo, né, de caminhada, que às vezes algumas pessoas não vão se encaixar com aquilo e não tem problema nenhum nisso. Não é melhor nem pior que ninguém. E eu acho que isso que é o ponto. A gente não querer nem ser melhor nem ser pior. Entender que tem um propósito, que tem um chamado, que tem algo específico que às vezes não tem nem a ver só com o ministério, tem a ver com a terra também. Você não pode fazer a mesma coisa na Assembleia no Brasil que você faz aqui. É diferente, o povo é diferente, a cultura é diferente. As estratégias são outras. Às vezes muda de cidade para cidade. Então assim, hoje a gente nunca teve nem a placa da igreja aqui. Tem quanto tempo a Bola de Neve aqui? Assim, na verdade mesmo, que é aquilo que a gente estava conversando em off, né? Eu não sou pastor da Igreja Bola de Neve. Nós somos enviados como missionários, né? E esse envio também, a gente pode falar assim, ó. O envio, Deus é que envia. E a liderança, a igreja, eles testificam concordando e fazendo publicamente, reconhecendo publicamente aquele envio de Deus. Como que nós vemos, como que nós entendemos? Por exemplo, assim, ó, quando eu digo nós, eu digo pelo menos eu,
a minha esposa e a nossa liderança mais direta, né? E como que nós entendemos? Assim, ó. Vamos supor, uma pessoa ela não estuda para ser pastor e ela não é ungida pastor, então ela vai ser pastor. Não tem nenhum problema estudar, não tem nenhum problema ser ungido. Mas como é que a gente entende? A gente entende que a pessoa já está pastoreando, ela já é um pastor, ela já é uma pastora e simplesmente ela é ungida como uma forma de reconhecer publicamente aquilo que Deus já fez, Deus já ungiu, Deus já capacitou, Deus já está fazendo e usando aquela pessoa. Então há um reconhecimento público sobre aquilo, entende? Existe todo um contexto espiritual, existe a unção, sim, existe uma importância sobre isso, bíblica, sim. Mas o que eu quero dizer nesse sentido, que geralmente nós somos reconhecidos publicamente dentro de uma instituição por aquilo que você já está fazendo, entendeu? Sim. Né? Então assim, por exemplo, Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele era um diácono, ele não era um pastor, ele não era um bispo, ele não era um padre. Ele não era um sacerdote nessa perspectiva, mas ele estava exercendo o seu sacerdócio como filho de Deus, como rei e sacerdote do Senhor, pregando o evangelho, salvando vidas, ministrando pessoas, e foi morto apedrejado, viu a glória de Deus, os céus abertos, e morreu com honra. E foi o primeiro ali da nova geração, depois de Jesus, a encontrar com o Pai. Não sei, não, acho que o da cruz só encontrou antes, mas assim, dos discípulos, né? Entendeu? Sim. Direto assim. O que eu quero dizer? Eu acho que hoje nós estamos numa pegada muito assim, a igreja, hoje a nossa igreja, a igreja Bola de Neve nos dá muita liberdade em todos os sentidos, para que a gente possa fazer a obra e eles poderem nos apoiar, digamos assim, e não nos atrapalhar. Entende o que eu digo? Filho, liberdade, vai. Se você entende, né, que o contexto é esse, obviamente, se a gente fizer alguma coisa errada, vamos chamar nossa atenção, óbvio, porque assim tem que ser. Mas enquanto vamos nos comportando bem, tá tudo certo, entendeu? Mas então, eu vejo liberdade. Em Valência, assim, ó, surgiu em 2016. Nossa, tem tempo. Nós abrimos a primeira célula em 2016, eu e a Nube em Madrid. Entendi. Entendeu? Aí houve o primeiro trabalho em 2016 de célula. Logo depois, iniciou um trabalho em Barcelona, iniciou um trabalho em Alicante, iniciou um trabalho em Málaga, iniciou um trabalho em Valência e iniciou um trabalho em Vigo. Nós diretamente estivemos envolvidos com o trabalho em Vigo e estivemos envolvidos com o trabalho em Madrid. Sempre demos muito apoio também a Barcelona. O que acontece? Houve todo um contexto no Bola há pouco tempo, né? Vocês acompanharam um pouco o que aconteceu, e algumas igrejas se desvincularam, se transformaram em outras denominações, e algumas igrejas viraram célula. Porque assim, veja bem, dentro de um contexto, se você tem lá 10 pessoas, imagina que tem 10 pessoas caminhando com você, para que você vai alugar um espaço, gastar uma grana, um tempo, fazer um sacrifício enorme de logística? Não tem sentido. Então, na igreja primitiva, eles se reúnem nas casas, entendeu? Quando se faz necessário um lugar mais estruturado? Quando Deus manda, ou quando se pode e se deve, porque você já não cabe numa sala de uma casa. Então, mais ou menos essa ideia, entendeu? O Bola Neve surgiu e cresceu assim, fazendo uma reunião na garagem de uma pessoa, de um cidadão, né? Depois foram fazendo vários eventos evangelísticos, muito evangelismo, e assim foi, até que se fez necessário alugar espaços e tal. Em 25 anos, né, chegou a ser em 500 e poucas igrejas. Que hoje muitas se desvincularam, mas não é que a igreja acabou e que as pessoas se desviaram, se transformaram em outras denominações. Então, quer dizer, eu não vejo como uma divisão, eu vejo como uma multiplicação e glorifico a Deus pela vida daquelas igrejas que estão saudáveis, que estão sãs, que estão conectadas na videira que é Cristo e que estão dando frutos, entendeu? É porque a igreja não é placa, né, cara? Exato. E tem muita gente que se apega muito à placa. Exato. E não é isso, cara. Eu sou da igreja hoje, da AD Visão, que é a Assembleia de Deus Visão. A gente hoje aqui tem uma célula. Legal. A princípio está sendo lá na minha casa. E, cara, não é placa, não é disso. Eu posso ir na sua, eu posso ir na outra. É o reino, sabe? Exato. É o reino. Se você vai fazer um evento, cara, vamos juntar, vamos fazer um evento das igrejas, vamos fazer um mover. Sabe por quê? Eu vejo assim que existe aquela frase, né? Uma andorinha só não faz verão. E, às vezes, a igreja aqui é diferente do Brasil. E uma coisa que eu ouvi um amigo meu falando, a necessidade do imigrante cristão é diferente da necessidade de um imigrante, de uma pessoa que está na sua cidade, sabe? Muito. Porque, assim, a nossa necessidade, vou falar assim, minha e do meu marido, cara, eu não tenho família. Eu quero uma família. Entendeu? Então, a nossa necessidade de imigrante não é só ir à igreja lá, acabou o culto e vai para casa. Não, é de família. A gente tem essa necessidade. Então, é isso que o imigrante busca.
Que eu acho que isso muitas igrejas ainda não abriram assim, sabe? Os olhos ainda ficam lá, apegado à denominação, apegado à placa de igreja, e não se trata disso. Assim, eu vou te falar, em Valência, nós temos amizade com alguns pastores. A gente tem visto nos últimos 2 anos, eu posso dizer assim, um movimento muito legal em relação à unidade da igreja, sabe? Tem vários eventos da igreja, as igrejas fazendo em nome da igreja de Cristo, sem denominação, se reunindo para fazer concertos, para fazer passeatas evangelísticas, para fazer ações específicas. Isso alegra muito meu coração, sabe? Isso alegra muito meu coração porque eu vejo que essa unidade é tão desafiadora, né? Tão complexa, né? A gente tem um coração muito em paz em relação a isso. Como eu falei, a gente até já orientou algumas pessoas até visitarem e de repente congregarem em outros lugares. Nos alegramos, imagina que loucura isso, né? Nos alegramos com a saída de alguns membros, não porque, mas porque vendo que, cara, você está sofrendo aqui. Entendeu? Uma palmeira plantada no meio do pântano não vai morrer, cara. Então, melhor ser plantado na praia, né? Então, assim, você se alegra em ver, né? E assim, mas existe um outro ponto que é o seguinte. A gente tem um pouquinho de tempo ainda ou não? Sim. Tem outro ponto que é o seguinte, que é desafiador. Eu demorei para entender isso aqui. Mas assim, é importante isso porque assim, ó, vamos lá. Não são todos, obviamente. Não é um preconceito. Eu digo, posso dizer assim, até um conceito por aquilo que eu vi. Então, estou julgando por aquilo que eu vivenciei e vi e vejo. O que acontece? A maioria das pessoas que são imigrantes, a maioria, isso eu não vou falar brasileiro somente, eu vou falar geral. Desde o cara que vem de pateira lá da África, até o chinês que vem da China para cá para abrir um negócio, até o cara que vem da Romênia para cá porque o inglês que vem para cá porque o clima é melhor, ele se aposenta e vem para cá. Por que as pessoas saem do seu país, da sua nação e vão para outro lugar? Elas vão buscando uma condição melhor do que elas tinham no seu país. Elas vêm com um plano, com um propósito, com um projeto de vida de avanço, de melhoria. A maioria das pessoas vem com esse objetivo. A maioria, certo? Mas isso significa que se a pessoa mudou, é porque ela não estava plenamente satisfeita com a condição que ela estava tendo ali naquele lugar. Certo? Sim. Não significa que estava ruim. Não significa que não estava dando certo, mas ela foi em busca de algo melhor. Ok? A maioria migra, porque é um desafio migrar, um gasto de tempo, de recurso, desgaste emocional, sem considerar questões espirituais. Estou falando de uma pessoa comum que nem conhece Jesus, que nem... Sim. Então, assim, qual que é o grande desafio para a igreja num país que recebe muitos imigrantes? Porque, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não vão para a igreja com uma perspectiva assim, ó, eu vou lá para ver o que eu posso fazer para somar, para agregar, para ser útil naquilo que Deus está fazendo nessa casa e que Ele, através dessa casa, está estabelecendo, expandindo a estaca do reino. A pessoa vem assim, o que eu posso ter, o que eu vou obter de benefício de congregar aqui nessa igreja? Qual é o benefício que eu vou ter? E tem objetivos nobres, que eu não digo que não sejam nobres, mas mesmo assim eu não concordo. Eu acho nobre por um aspecto, mas eu acho que não é o objetivo a nível espiritual nobre, é a nível pessoal e moral. Poxa, eu já vi algumas pessoas super capacitadas a nível teológico, mais que eu, inclusive, que estou à frente de um trabalho muito mais que eu, com mais liberdade, talvez, de ir e vir. Às vezes não querer assumir uma responsabilidade, falar, não, prefiro ficar aqui, porque afinal de contas eu quero que meu filho tenha um ministério infantil, que ele cresça e tal. E aí se eu for abrir uma igreja, meu Deus, eu vou ter que começar do zero, meu filho não vai ter onde... Quero ver minha criança crescer na igreja. Tudo bem, é uma motivação nobre de uma mãe e de um pai. Só que assim, e se Deus tinha para você outra coisa? Entende? E se Deus quer que você inicie um trabalho do zero, que você pague um preço? Então, mas mais vale ficar aqui porque eu tenho uma infraestrutura que a igreja me proporciona. Tem alguma coisa de errado em infraestrutura? Não. Mas tem errado em que a minha motivação seja mais a infraestrutura do que o propósito ou chamar de Deus na minha vida. Entende? Então, assim, onde eu quero chegar? É um desafio muito grande para a igreja que recebe imigrantes, porque os imigrantes que chegam com a motivação, às vezes, que não é genuína, ou que às vezes Deus não quer plantar ele naquela igreja, ele está naquela igreja porque ele gostou da infraestrutura, né? Porque ele se sente bem no sentido assim, físico da coisa, não é aquela se sentir bem porque assim, não, eu sinto que Deus me quer aqui, que eu faço parte dessa tribo, né? Não, eu me sinto bem porque aqui tem ar-condicionado, na outra lá não tem, é ventilador, então aqui é melhor. O que acontece? A comida da cantina aqui tem açaí, lá na outra não tem. Aqui assim, o louvor é melhor. São umas bobagens tão grandes e que infelizmente a maioria está muito mais focada nisso do que de fato em se Deus quer que eu esteja aqui, em que eu dê frutos aqui ou não. Ah, mas tudo bem, eu vou dar fruto ou não. Beleza, Felipe, Deus já passou com a gente. Eu estou vindo para cá, servir na obra missionária. Deus mandou vir para cá, vou te ajudar.
Tudo bem, querido, então agora você vai ser plantado, você vai crescer, e agora a Bíblia fala que você dá mais, você deu um frutinho, mas fala que você dá mais fruto, tem que podar a árvore. Não, podar a árvore não é de Deus. Vamos embora dessa. Então, assim, são questões e questões, e que tudo isso é uma questão de maturidade. Sim. Então, assim, esse é o grande desafio, eu vejo hoje, da igreja de imigrantes. E o Brasil é outros desafios. Sim. Outras realidades. Os Estados Unidos deve ser muito parecido com aqui. Eu converso com alguma pessoa outra aqui. E deve ser muito parecido, entendeu? Né? Os outros países na Europa, assim, pasmem, né? Eu posso contar isso para vocês, mas eu conversei com alguns pastores amigos muitas vezes. E o que eles me falavam? Assim, cara, a maioria dos problemas que eu tenho com as pessoas que vêm, a maior parte dos problemas que eu tenho sério são pessoas que vêm da mesma denominação que é a nossa igreja, que vem do Brasil. Aí começa a comparar. Um exemplo, não, porque o bola de neve lá, não sei de onde, era assim, aqui é assado. Aí entra em contato com a liderança lá, com o pastor da outra. Acaba causando problema. Aí gera, sabe, um mal-estar enorme. Então, assim, eu creio que nós temos que estar focados em Cristo, em fazer a nossa parte, em cumprir nosso propósito, em fazer o nosso melhor e glorificar o nome do Senhor, entendeu? Sim. Amém. É porque nem todo mundo quer o trabalho, né, cara? As pessoas querem o conforto, ninguém quer o trabalho. E não tem problema no conforto e na comodidade. Só que tem problema quando isso se torna a prioridade das nossas vidas. E eu falo assim, aponto um dedo, né? Mas tem 4 apontando para mim. Sim. É a nossa tentação diária também. Né? É muito mais cômodo, muito mais fácil. Eu preguei sobre isso no final de semana passado, falei sobre Moisés. Porque Moisés ele teve o conforto da comodidade durante 40 anos no Egito. Ele era da família real. Depois ele sai do conforto da comodidade e vai para a vida natural. Não, então eu vou migrar. E foi um imigrante, buscou a vida, quase morreu, mas deu a volta por cima. Conheceu uma mulher, constituiu uma família, conseguiu um bom emprego, estabilizou a vida. Ficou mais 40 anos vivendo uma vida natural. Top. Ó, bom testemunho. Podia ser um coach perfeito. Ensinar como recomeçar, como migrar, fazer um monte de coisa legal, fazer um podcast top. Né? Só que aí ele tá com 40 anos. Ele sabe que ele é do povo de Deus, mas ele nunca se relacionou com Deus. E aí Deus encontra ele na sarça e fala, Moisés, eu tenho uma missão pra você, cara. Só que assim, parece muito bonitinha a história, mas pensa comigo. Ele já tava com a vida feita, tava com 80 anos, cara. Tava tudo ok, tava tudo bem. Sabe, pra que sair de lá, daquela tribo, lá daquela povoado, onde ele tava com a família, tava tudo certo, era parceirão do sogro, tava tudo bem, tava com o sofá que ele queria, com a geladeira que ele queria, com a tela plana que ele queria, entendeu? Tava tudo top, trabalhinho dos sonhos, né? Eu brinco aqui porque, com os meninos, né? Eu falo, trabalhinho de espanhol, entendeu? Eu tava com trabalhinho de espanhol, cara, tava tudo certo. Só que o que aconteceu? Encontra com Deus na sarça. E aí vai. E sabe o que ele fala lá no Salmo 90? Ele fala assim, ó. Ele fala assim, olha que louco. E aí essa foi uma revelação que Deus trouxe na hora ali pra gente. Salmo 90 diz assim, Moisés fala assim, ó. Não sei como é que tá no literal, mas depois vocês podem ver. Fala assim, ó. Ao homem cabe viver 70 anos. No máximo 80. O que passar disso é cansaço e enfado. O que eu entendi com isso? Como se a gente unisse essa palavra lá da história de Moisés com esse salmo que ele escreveu, essa oração. Ele dizendo assim, cara, até os 80 anos eu vivi pra mim. Eu fiz tudo o que eu queria. Eu tive do bom e do melhor lá na realeza. Depois eu trabalhei, tive uma vida de playboy até os 40. Depois eu tive uma vida de classe média trabalhador. Trabalhei, conquistei, paguei os impostos, vivi, estabilizei a vida. Tô agora a ponto de me aposentar e ficar tranquilo. E agora só cansaço e enfado, não tem mais o que fazer. Mas o que acontece? Deus chamou ele pro extraordinário para viver a velhice dele, não aposentado lá morgando, mas para viver uma experiência que marcou a história do povo inteiro. É verdade. E nem entrou na Terra, porque o objetivo não era entrar na Terra, era só conduzir o povo. Ainda por cima. Louco, né? Pois é. Gente, o podcast está muito legal, mas a gente já vai chegando ao final. Eu gostaria simplesmente que você falasse sobre o que é ai, Jesus, eu perdi aqui. A FJ, como era? FJ? Então, assim, ó. Que é onde você ajuda pessoas, né? É que talento. assim, ó, é como se fossem duas coisas, mas vamos falar via Espanha. A gente vai ter que deixar para o próximo. Seria FJ Academy Consultoria. Para ele falar, se explicar para as pessoas o que é. Se é uma escola, você, né? Pode até ser no futuro, quem sabe. FJ Academy e Consultoria Desportiva, né? O Deportivo em espanhol. FJ Academy e Consultoria Deportiva. O que acontece? Nessa caminhada toda, eu vivi toda a minha experiência como jogador no Brasil, jogador, certo? Então, conexões, a experiência, todo o know-how, todo esse network que se cria a partir do meio como jogador. Eu venho para a Espanha como jogador, Deus faz alguns milagres, que um dia eu posso contar como foi a minha história, o passo a passo para jogar aqui. Aí eu faço um contrato profissional aqui, a gente começa a nossa vida. Só que quando a Nubia estava grávida da Joana, a minha esposa, e eu estava jogando num time aqui, eu tive uma lesão no joelho, certo? E eu fiquei um pouco preocupado e comecei a pensar que talvez ter o futebol como profissão e manutenção da minha vida, da minha família, como financeiramente falando, era um risco muito grande nesse momento, onde eu ia ser pai. Eu tinha acabado de me machucar, então isso mexeu muito comigo. E eu tinha um projeto.
né? Que eu pensava, não, lá quando eu tiver uns 40 anos, encerrar minha carreira, eu quero fazer algo nesse sentido, com essa cara mais ou menos. Né? Tinha uma ideia de trabalhar com formação, ter um clube, formar jogador ali, trabalhar esses jogadores a partir desse clube, mas pensando no Brasil, entendeu? Até escrevi um projeto uma vez, apresentei para o pessoal com uma infraestrutura. E aí, eu vi uma situação, um cenário lá em Madrid que era muito propício para eu começar esse projeto. E ter uma possibilidade de, a partir dali, gerar oportunidades para jogadores, ter um trabalho que envolvesse futebol, mas que não dependesse de eu jogar futebol, e poder ajudar muitas pessoas. Por quê? Porque qual a maior reclamação dos atletas? Principalmente que desistem e que param de jogar futebol. Você pode ver, todo cara que desiste, ele vai falar assim, não, é porque eu até jogava bem e tal, mas não me deram uma oportunidade, me faltou oportunidade. Então o que eu fiz? Eu falei, cara, existe uma demanda grande aí por oportunidade. E ao mesmo tempo existem muito bons jogadores com qualidade que desistem porque não têm oportunidade. Então eu tenho a oportunidade de gerar oportunidades. Então eu criei um negócio, criei todo um contexto ali, né, para poder receber esses atletas, a princípio no primeiro momento brasileiros, que tinham um bom nível, mas que no Brasil já não conseguiam se encaixar. Porque eu vi aqui na Espanha um cenário onde na última divisão, na oitava, na nona divisão, o cara tem a oportunidade de jogar 10 meses, cara. No Brasil, por exemplo, você vai jogar um campeonato estadual, você joga 4 meses, 3 meses. Se der tudo certo, você recebe os 3, 4 meses de salário inteiro. Mas muitas vezes os times te pagam errado, te pagam 1, 2 meses, deixam de te pagar 2. E beleza, o que você vai fazer o resto do ano? Como é que você vai manter a tua família? Como é que você vai se manter? Com que dignidade você vai viver como jogador assim? É muito triste a realidade do jogador brasileiro nesse sentido. Né? Falta calendário, falta agenda e falta recurso. Né? Então, assim, aqui eu vi a oportunidade para esses atletas conseguir ter sequência de jogo, conseguir ter mais visibilidade e poder saltar níveis que jamais eles conseguiriam lá no Brasil, pelo simples fato de não conseguir nem ter uma sequência de jogos. Não é nem só a parte financeira, mas a sequência de jogos. E começou o projeto. Mas como era um projeto, como nós éramos missionários aqui, fomos enviados como missionário, era um projeto muito mais pensado como que assim, para ser uma forma mais de sustento para a missão, né, para o propósito, para o chamado. Então a gente vai receber 3 ou 4 jogadores, vamos receber 2 ou 3 jogadores, vamos cuidar deles como filho, vamos dar tudo para eles aqui do bom, do melhor, de uma estrutura, casa, alimentação, transporte, assessoria esportiva, e eles vão pagar um valor por isso, que vai representar o serviço prestado e mais uma margem de lucro, e isso para nós representará uma manutenção no campo. Tá? Então, o projeto surge com essa motivação, gerar oportunidade, ajudar esses meninos e, ao mesmo tempo, a gente se manter no campo sem essa responsabilidade tão grande de eu ter que jogar para nos mantermos aqui. E aí, o projeto dá muito certo. A gente chega em 2019 com 15 jogadores na Espanha, uma base em Madrid, uma base em Valência, uma base em Cáceres, Extremadura, 2 bases em Valência. A gente morava em Madrid nessa época, a gente ia abrir uma base na Catalunha também, esse era o próximo passo, era a ideia. E a gente tinha um jogador no México, também mais um monte de jogador no Brasil querendo vir. E com quantos anos? Então, o ideal é a partir dos 18. Ah, entendi. O ideal é a partir dos 18 para esse tipo de situação. E eles entram em contato com você? Eles entram em contato comigo. Até 2020 eu não tinha nem Instagram, imagina. Eu não tinha Instagram, eu não tinha até 2018, até 2020. E aí vem a pandemia. O que aconteceu nesse momento? O projeto quase acaba, fica respirando por aparelhos, porque foi muito pesado. Foi muito pesado. Eu tava no Brasil pro casamento da minha irmã, fiquei preso no Brasil, não podia voltar. Eu fui para 1 mês e meio, fiquei 6 e os meninos aqui. Imagina os pais dos meninos. Imagina como é que tava a minha cabeça. No final, graças a Deus, deu tudo certo. Graças a Deus. Tem um menino que tá desde a pandemia até hoje conosco aqui, tá jogando e tá dando muitos frutos. E o ponto já passaram vários atletas aqui. Claro que alguns pararam, claro que alguns não viraram jogador, mas já tem atletas vivendo futebol em outras nações. Atletas que não viraram jogador, mas que, por exemplo, o Pedrinho, que hoje está fazendo medicina, a gente é amigo dele, da família dele, criamos um vínculo muito legal, amizades. Pessoas aqui que conheceram Jesus, se converteram, a gente batizou atletas aqui. Eu batizei a minha mãe aqui em Valência. Nossa, que Tive legal. a oportunidade de batizar minha mãe aqui, foi muito legal. Então, assim, a gente viveu muita coisa, foram 9 anos, né? E o projeto desde 2017. Então, hoje a gente está numa outra pegada, existem frentes diferentes de trabalho. Eu trabalho em parceria com uma agência muito forte lá no Brasil, não de forma oficial e exclusiva ainda, mas talvez se torne oficial e exclusiva, que é com a G7, que é a empresa do Bebeto, tetracampeão lá, né, com o Brasil. Eu tenho uma relação muito boa com eles, a gente tem feito algumas coisas, movido algumas coisas. Tenho outros amigos muito queridos, a gente fica, por exemplo, tem o Alexandre, que está lá no País Basco, que foi quem me apresentou para o Thiago, para o pessoal da agência do Bebeto. Tenho amigos e empresas que estão no Brasil também. Então a gente se move com muitas parcerias no futebol profissional. No futebol intermediário, que eu digo que o menino não tem contrato profissional, o jogador não tem contrato profissional, mas ele muitas vezes já consegue ter algum tipo de remuneração, algum tipo de ajuda. Né? Às vezes o clube dá para ele, oferece um trabalho, ele consegue conciliar futebol e um trabalho, já consegue se manter através do futebol e de um trabalho. E o intercâmbio desportivo e cultural, que são meninos que o quê? Meninos que de repente iam fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, iam passar 1 ano, 6 meses nos Estados Unidos lá estudando. São meninos que de repente sabem jogar bola, quer viver essa experiência de intercâmbio na Europa. A gente traz eles para cá, né, com a possibilidade de jogar futebol, estudar e viver essa experiência cultural fantástica, entendeu?
Então, mais ou menos essas 3 frentes que a gente trabalha hoje com futebol. Fala Bem o seu bacana. Instagram aí para as pessoas Instagram? contactarem com você. O meu Instagram é Felipe Jaques. Jaque C eu ver e depois como é aqui. É que assim, não sei se... Felipe é porque se normal. colocar o meu nome normal também aparece, eu acho, não aparece? Sim, aí aparece lá, Jaques. Jaque com C. O meu Instagram Esse. é assim, ó, Felipe, né, normal. Aí J-A, C de carro, Q de queijo, U de uva, E de Espanha, S de Sevilha, 2 S. Jaques. Jaques. Jaques com doble S. Doble S, ó. Saiu um espanhol. Jaques com 2 S. Isso, aqui, esse E aqui. aí, Sim. e aí o que acontece? Hoje a minha maior fonte de captação, meu maior instrumento de captação é o Instagram, sabia? Eu tenho alguns captadores, que são fiéis, escudeiros, mas eu tive muito problema com captador, né? Porque no Brasil o pessoal é muito complicado, né? Vende muito gato por lebre. Então, tipo assim, o menino saindo de lá pensando que vai jogar no Real Madrid e o menino não tem condição nem de jogar na 6ª, 7ª divisão aqui. Então isso acontecia muito no começo, a gente foi aprendendo e sempre foi muito verdadeiro, muito sincero com os atletas. Então hoje eu procuro ter... Conscientizar, né? Eu preciso... Nossa, eu tenho que ter muita confiança no captador para que a gente possa trabalhar junto. Então tem algumas empresas sérias, tem uma empresa que chama-se Intercâmbio da Bola, ali em Curitiba, que é um captador bem legal, assim. E filtra bastante documentação, todos os atletas, antes de mandar, e dá todo um respaldo. E outros captadores, amigos, parceiros que me ajudam, mas a maior fonte é o Instagram, porque o Instagram, na verdade, eu mostro um pouco do dia a dia. Eu vi Falo outro que dia é que fé, chegou... família e futebol. 3 Fs, né? Então eu mostro um pouco do nosso dia a dia como família, um pouco do nosso dia a dia como missionário, um pouco do nosso dia a dia como futebol. Acaba sendo a maior parte do futebol. outro dia eu vi que chegou um do Moçambique, né? Muito legal, assim. Precisa ver que legal a experiência dele, assim. Demoramos 1 ano e meio para conseguir trazer ele. Uau. País em guerra, civil, um monte de situação. Graças a Deus ele está aqui, está iniciando o processo dele, está bem feliz, está com visto. Muito legal. Sabe, tem um visto de estudo, então ele vai estudar, vai ter a oportunidade de estudar, vai ter a oportunidade de jogar futebol e também vai ter a oportunidade de trabalhar, se ele quiser, que o visto dá a oportunidade dele trabalhar também, sabe? Mas não é o foco dele, não. O foco dele é jogar e estudar, né? Então, gente, quem quiser entrar em contato com ele já deixou aí o Instagram dele. Ele vai voltar aqui porque ele ainda tem muita coisa para contar, eu sei que tem. Nós vamos fazer agora uma brincadeira rápida com você pra gente fechar aqui um quadro rápido nosso. Esse quadro hoje se chama Driblou ou Orou? Driblou ou orou? Você responde, tá? Vamos lá, Dani, eu vou fazer igual... Driblou ou orou? Ou você responde o que você... Mas é assim, é papum. Não é... Não pensa muito não. Então vamos lá, pra primeira. No vestiário ou no altar? Onde rola mais pressão? No altar. Já orou antes de bater um pênalti? Não. Talvez. Cartão vermelho da vida que você jamais quer tomar? Da vida? Como assim da vida? Sei lá, da vida, do dia a dia, de alguma coisa que você não quer tomar um cartão. Tipo assim, tá expulso disso. Isso é muito difícil, hein? Cartão, vai, pergunta de novo, só pra poder saber. Cartão vermelho da vida que você jamais quer tomar. Ser expulso do futebol? De vez? Ou da igreja? Eu acho que assim, É papo, hein? Não, assim, é que tem mais a ver com a fé, assim, nesse sentido. Eu acho que assim, de viver uma vida que não seja o propósito de Deus, entendeu? De viver fora daquilo que Deus tem, entendeu? Fora daquilo que é a vontade do Senhor pra minha vida, entende? Agora, vamos lá. É mais difícil discipular jovens ou treinar um jogador novo? Discipular jovem. Tá. Com qual personagem bíblico você jogaria uma final? No meu time ou contra? No meu time? Seu time, com vai. Jesus, né? E contra? Nossa, cara, eu queria... Nossa, contra teria bons adversários aí. Contra? Gostaria de jogar, depois que eu vi The Chosen, eu gostaria de jogar com o Pedro, sabe? Contra o Pedro, só pra tirar a casquinha dele, dar uma caneta no Pedro, entendeu? Esse, o 7. Não entendi. Na dúvida, chute pra fora ou entrega pra Deus? Entrega pra Deus, né? VAR na vida cristão, sim ou não? VAR na vida cristã? Eu acho que valeria a pena o VAR, né? O Espírito Santo às vezes faz o papel do VAR, né? linha que você revê de novo o gol, isso foi pênalti. Isso é muito boa, cara. Essa foi muito boa. Sabe que essa pergunta é bíblica, né? Tem uma palavra que fala assim, não tem nada oculto que não será revelado, né? O VAR aí, ó. Muito bom. Igreja com bateria ou futebol com silêncio? A igreja com bateria, né? Tua igreja tem bateria? É assim, a gente tá fazendo a parceria lá com a Bethesda, né? E tem bateria lá, e quem toca é o Pipe, é o pequenito. Meu filho que tá tocando bateria. E rapidinho. Ele tá tocando. Mas vai. E lá vocês tocam reggae? De vez em quando sai um reggae lá. Principalmente na hora do dízimo, que fica um clima meio tenso, aí toca um reggae. Né?
Já tocou hino da harpa em reggae? Esse daí é mais a Núbia. Pode ser, mas se pedir pra ela, faz ao vivo. Ela consegue na hora tocar um reggae. Faz ao vivo, minha filha. Agora, só pra fechar aqui. Se você fosse escalar um time de 3 líderes bíblicos, quem estaria em campo? Olha, é claro que tem que estar Jesus, né? Mas vamos falar que Jesus não conta, porque é muito clichê, né? Se a gente, né? Jesus vai estar igual, porque o Espírito Santo vai estar, entendeu? Então, vamos colocar assim, ó. Eu escolheria. Esse dia eu vi um cara fazendo uma escalação dos 11. Eu vi. Nossa, muito bom, muito legal, né? Muito maneiro. Mas eu vou tentar não lembrar do que ele falou para não copiar, né? Não colar, né? Olha, eu gosto muito de Paulo, né? Foi o livro que mudou a minha vida, o Atos. Então, Atos dos Apóstolos. Eu colocaria Paulo, que é muito referência em Atos ali, né? Que seria o cara ali, né? Outros 2 mais da Bíblia. Sim. Que eu colocaria. Pedro, eu colocaria, você já escalou Pedro antes, né? Não, Pedro não. Muito chato. Pedro é contra, né? Não, Pedro, eu colocaria o Paulo, eu colocaria Josué. Que mais, né? Cri. Colocaria João Batista, eu gosto muito do João Batista. João Batista é louco. Aí, tá Agora me fala uma coisa, um versículo preferido. João 3,8. Que é? Vamos lá. Procura aí. Eu quero ler certinho aqui na íntegra pra vocês. Em português, né? Em português, vai lá. João 3,8. Até eu tô procurando aqui, gente. Olha que legal esse versículo. Aqui tá em espanhol aqui. Eu tenho Esse versículo, esse é um versículo... 3,8. Quer que eu leia? Ó, pode ler, Leio? O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A Bíblia é atualizada, né? Fica até melhor assim no entendimento, né? A minha fala assim, ó, o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele nascido do Espírito. E para mim esse é um versículo chave, assim, entendeu? Na minha vida. E é um versículo que, né? A gente não sabe, né? Sim. Amanhã pertence a Deus, né? Agora eu vou te pedir uma coisa. Você vai olhar para essa câmera aqui? Aquela ali? Aquela ali. Deixa eu só fazer um pequeno jogo com ele também, antes da mensagem. Igual aqueles caras que... Eu tenho uma... Só que você tem que falar no microfone. Vem falar no microfone aqui. Peraí, gente. Fazer um joguinho com você, daqueles caras que eu vejo lá, perguntando qual time que é melhor. E eu quero saber de um jogador. Tá bom. Aí eu vou falar 2 times, você fala só qual que é melhor. Aí eu vou mudando. Beleza. Se falar Flamengo Cruzeiro... Tranquilo, filha, tranquila. Avaí ou Curitiba? Quem é melhor? Quem é melhor? O Avaí. Avaí ou Figueirense? Avaí. Avaí ou Internacional? Internacional. Internacional ou Atlético do Paraná? Atlético do Paraná, né, cara? Atlético Paranaense ou Grêmio? É o Atlético do Paraná, né, cara? Atlético Paranaense ou Atlético Mineiro? Atlético do Paraná, né, cara? Atlético do Paraná ou Corinthians? O Corinthians tem mais história, né, que eu vou fazer, né? O Corinthians, né? Corinthians ou São Paulo? É o São Paulo. São Paulo ou Palmeiras? Aí o Flamengo. São Paulo. Palmeiras ou São Paulo. São Paulo ou Atlético Mineiro? É o São Paulo. São Paulo ou Flamengo? São 2 flamenguistas aqui, vai levar. Cara, é difícil, cara. É porque seria São Paulo. Eu acho que é São Paulo, né? Mas é que o Flamengo ultimamente tá muito bem, né? É difícil, Mas né? na história... Eu acho que São Paulo, né? São Paulo. Pra acabar. São Paulo ou Cruzeiro? É o São Paulo. Não tem jeito. Não tem meu jeito, filho, São não Paulo tem é melhor. jeito. O melhor do Brasil é São Paulo? É difícil, cara. É difícil. Eu acho que, assim, na atualidade, o melhor tá aí entre Flamengo e Palmeiras, né? Mas só que São Paulo, cara, é embaçado. Na história eu também concordo. Depois do Cruzeiro, primeiro Cruzeiro. Você é São Paulino também? Não, ele é cruzeirense. Nossa. Você viu que eu puxei um pouco a brasa pro Atlético Paranaense porque eu forcei um pouco, né? Mas assim, mas Não, tá é bom. que meu marido é São Paulino. Vamos lá. Gente. Olha para aquela câmera ali. Tá. E você vai ter, no máximo, 1 minuto para você passar uma mensagem para todo mundo. Todo mundo vai estar te ouvindo. O que o Felipe gostaria de deixar para todo mundo? Tem uma palavra que fala assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confie nele, o mais ele fará. Eu acho que o maior trabalho do ser humano, nossa maior dificuldade é entregar e confiar. Eu acho que são duas missões bem difíceis. Mas vale a pena. Vale a pena. E isso não acaba, não é uma vez, não é no dia da conversão, não é no dia que você ora aceitando Jesus. É todo dia, é todo tempo, mas é de ciclo em ciclo. Então eu creio que o nosso grande desafio, meu e o de vocês, é dar esses passos, de tempos em tempos, entregar a vida nas mãos do Senhor novamente e confiar, porque o restante, né, tá nas mãos dele. Linka um pouco com o versículo, né? E tem tudo a ver com estar cheio do Espírito Santo, com ser guiado pelo Espírito Santo, com confiar, né, nessa voz, nesse espírito, nesse estímulo, nesse direcionamento. Acho que é isso. Esse é o caminho e não tem tranquilidade e paz maior do que entregar o nosso caminho, a nossa vida nas mãos do Senhor.
Aí. Gente. Muito obrigada. Glória a Deus. Obrigada por. Obrigada. Ai, gente, peraí. A bolsinha. Nós queremos também presentear você aí com a nossa caneca do podcast. Cada vez que você for tomar aí um cafezinho, que você for. Foi tomar seu café, que você legal, possa tomar obrigado, com a família. Olha aí, ó, que taça do benção. Essa podcast. daí que você tá. Ah, essa daqui? Exatamente. Ela vem aqui chique, aqui, ó. O pessoal me mandou aqui um. Olha só. Esse aí é o trabalho pessoal que deles. faz, né? É o Sim, sim. sim. Ah, que legal. Exatamente. E aí, cada vez que você tomar seu Obrigado. café, que você possa, né, lembrar dessa conversa gostosa que a gente teve aqui. Gente, foi muito legal. Agradeço você que acompanhou a gente até aqui, que esteve até aqui com a gente, que gostou do podcast. Espero que você tenha recebido aí muitos feedbacks, que você tenha sido abençoado, que você tenha sido impactado aqui por esse testemunho incrível e uma história de vida muito linda, né? E eu tenho certeza que a gente vai ter outras oportunidades para a gente voltar aqui e a gente falar sobre outros temas também, porque eu fiquei com muita pergunta e eu tenho certeza que você também. Então escreve aí embaixo as perguntas que você tem para um próximo podcast. E é isso. Alguma coisa mais, Dani? Só isso, só lembrar Obrigada. de compartilhar, seguir, não esqueçam. E envia para mais pessoas, gente. Não esquece de enviar. E é isso. Então, Muito obrigada, gente. obrigada. Amém, obrigado Até a a vocês. próxima. E tchau, tchau. Valeu. Valeu.